Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3End Podcast. Estamos hoje com o Vitor Carvalho, nosso convidado especial. Ele é formado em Engenharia Naval pela UFSC e vai nos contar aí tudo sobre engenharia naval, né, o que que faz, as áreas de atuação, como é que é o curso, enfim. Estou aqui com o Guilherme hoje, né, Tudo Guilherme? bom, gente? Tudo certo? E antes de começar, né, aqueles avisos de sempre, né, Guilherme? Se inscreva no canal para acompanhar outras engenharias que a gente vai trazer aí em breve. Comente também, né, se tiver alguma engenharia que você queira muito que a gente traga aqui. E curta o vídeo também. E se inscreva não, né? Nos siga no Instagram, o Instagram tá aí na tela. Do lado do Vitor, 3Eng Podcast. Esqueci de alguma coisa, não? Ative o sininho de notificações para você sempre saber quando tem vídeo novo no canal, porque temos alguns inscritos, né? Só que precisa do sininho pro vídeo aparecer no topo, assim. E compartilhe com seus amigos se Isso. você gostar do conteúdo também. Isso, geralmente é toda quinta que a gente posta, né? Isso, Mas toda o quinta. sininho ali é importante. Ficamos Lá no felizes, Instagram a gente também avisa. ficamos felizes que hoje conseguimos um engenheiro naval. É a primeira vez que temos um engenheiro naval aqui no nosso Podcast. podcast, né? Segunda vez seguida, né, com uma engenharia inédita aqui, né? Tivemos engenharia eletrônica semana passada, agora temos engenheiro naval. Esperamos semana que vem ter outra engenharia. Estamos tentando trazer um engenheiro acústico. Então é sempre bom, assim, variar. E se você tem sugestões de engenharia, põe aqui nos comentários, mande mensagem para a gente aqui no Instagram. Se você quer aparecer aqui conosco também, mande mensagem, nós respondemos todas elas. Tudo bem? Então seja bem-vindo, Vitor. Se apresente, diga Muito quem você. obrigado, pessoal. Agradeço aí o convite de vocês por participar aqui na 3Ente, né, Uhum. podcast. E eu tô aqui para falar um pouco sobre o ramo, né, engenharia naval, como foi meu trajeto e tudo mais, e até do próprio curso da engenharia naval, né, que pode ter muita gente com dúvidas a respeito do que se estuda no curso da engenharia naval, o que o engenheiro naval pode fazer no mercado depois, né. E é claro que assim, talvez eu não saiba tudo que o próprio engenheiro naval pode fazer no mercado, mas eu vou compartilhar o que eu sei, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, né? Sim, com certeza tu que passou pela graduação inteira sabe muito mais do que a gente, né? A gente Sim, estava até batendo um papinho antes de começar a gravar e eu já me surpreendi com algumas coisas. Então eu sou, Uhum. acho que totalmente ignorante no assunto da engenharia naval, então vou descobrir bastante coisa nova hoje. E se por acaso eu e o Guilherme a gente não tirar alguma dúvida que você tenha, né, escreva nos comentários aí quem estiver assistindo, que aí a gente pode ver com o Vitor ali de ele responder ou a gente responder para vocês. Vitor, a gente sempre começa perguntando algo que todo engenheiro passa por isso, que é justamente a decisão de qual qual engenharia seguir, né? Como é que tu tomou essa decisão da engenharia naval? Como é que foi? Tu lembra? ele vai contar uma Lembro, história lembro. legal, né? Porque ele teve duas escolhas na vida, né? Ele teve a escolha ao entrar e durante. Explique isso melhor. Fazer um suspense. Tá certo, vamos lá então. A princípio, eu acho que todo mundo, no início, quando começa a fazer o próprio ensino médio, ensino fundamental, acaba se descobrindo a respeito de qual área seguir no sentido de humanas e exatas, né? Eu acho que ali é um grande divisor de águas, assim, para quem sabe, quem gosta do que, assim, e tem mais ou menos uma noção do que vai fazer, sabe? E no meu caso, assim, eu gostava muito de exatas, até porque no meu ensino médio, assim, eu estudei em escola particular e escola pública. Eu iniciei em escola pública, depois fui para escola privada, e quando eu cheguei na escola privada, eu percebi que eu não entendia muito de matemática ou que existia muita coisa a aprender na matemática, né? E naquela época lá eu acabava indo em aulas extras, assim, justamente por gostar mesmo da matemática, né? E estudar bastante, apesar de ir bem na matéria de matemática, mas eu queria saber mais. Eu tinha fome de saber mais sobre a matemática. Um dos livros que eu li também, que eu gostei bastante, até na própria época, lá, é o Homem que Calculava, né, de Malbataan. Não sei se vocês já leram, mas ele é um livro assim, muito bom, assim, que ela é basicamente sobre matemática, né? Um cara que viaja e vai contando as histórias dele, que ele vai resolvendo problemas utilizando a matemática, né? Ele tinha essa aptidão para contas e enfim. E no curso, eu acho que eu posso dizer assim que um grande estímulo para o que eu queria fazer, eu acho que
eu diria que o meu irmão, assim, ele escolheu fazer engenharia mecânica, né? Ele fez engenharia mecânica em uma das faculdades aqui do Sul, que tinha aberto, e ele é 3 anos mais velho que eu. Uhum. E eu sabendo que eu gostava de exatas, e ele fazendo faculdade, conversando um pouquinho com ele, e ele me comentou o que que era, o que que fazia e tal, a própria engenharia mecânica, né? Ele não era formado ainda, mas eu tive esse estralo, assim, em fazer e buscar pela engenharia, porque eu tinha essa aptidão, né? Então acho que foi basicamente por isso. E o mercado, assim, ele sempre, quer dizer, pelo conhecimento que eu tinha na época, né, eu via que o mercado era bom para um engenheiro, ou que o engenheiro era um título bom para trabalho. Até pelos nossos pais, eles falam, né, eles comentam que a engenharia, pelo menos na época deles, tendo um diploma, meu Deus, estava empregado e trabalhando firme e forte, assim, em qualquer empresa, sabe? E ganhando bem, né? Bastava, bastava você ter o diploma de engenheiro que você estava contratado em qualquer empresa, né? Então, era Sim. basicamente isso. E eu, a princípio, eu estava estudando para engenharia mecânica também, para passar no concurso. Então, se vocês perguntar, Vitor, tu tinha um sonho de ser engenheiro naval, eu vou falar, não, cara, eu não tinha o sonho de ser engenheiro naval. Eu nunca. Mas eu acho que no meu interior, assim, por eu ser de uma cidade portuária, que eu sou de Imbituba, né? Então eu sempre via aquelas embarcações grandes, porque aqui atraca embarcações muito grandes, assim, para uma cidade pequena e sem estrutura. Aqui, sem estrutura para o porte da embarcação que vai atuar, né? Que são embarcações que elas chegam aqui 240 metros. Elas, às vezes, comportam 30 mil toneladas, 40 mil toneladas de carga, né? É muita coisa, enfim. E eu passava por ali e via, então acho que no meu interior eu sempre quis isso. E na época que eu passei, que eu acabei estudando para engenharia, para passar num curso de engenharia, eu passei na engenharia da mobilidade, que era um curso novo, com uma proposta nova. Esse curso, ele tinha, a princípio, ele tinha a proposta de englobar várias engenharias e com um intuito só, que é melhorar a mobilidade do Brasil. Porque em questões logísticas sabemos que o Brasil ele é fortemente dependente da malha rodoviária, né? Sim. Então, enfim, com essas ideias e os próprios criadores eles são do campus de Floripa, então eles sentem muito mais com a mobilidade, como já foi comentado em outros podcasts, a mobilidade de Floripa ela é bem preocupante, assim, né? Ela, por ser uma ilha, tem só um acesso de entrada e saída, acaba sendo bem congestionada aquela região. Sim. E eu acabei optando pela engenharia da mobilidade. Fazer engenharia da mobilidade, bom, é uma proposta nova, vou enfrentar. E a proposta da engenharia desse curso, da engenharia da mobilidade, era que você entrava no curso e depois de 2 anos escolhia duas vertentes. Uma era veicular e outra para estruturas, digamos, e logística. Daí fazia um ano nessas, que daí já variava as matérias, né? Os 2 primeiros anos era matéria de engenharia básica, todo mundo fazendo mesmas aulas, mesmas matérias. A partir dos 2 anos, fazia um ano das matérias da vertente que escolheu. E a partir desse ano, você escolhia qual, então, engenharia queria seguir. E, no caso, eu escolhi a engenharia naval. Mas tem outras também, como automotiva, aeroespacial, ferroviária, né? Fez na E UFSC mesmo, né? Tudo foi na UFSC, isso, no campus isso. de Joinville, No norte campus de de Santa Joinville. Catarina. Exatamente, no Isso. campus de Joinville. Só para situar, essa engenharia de mobilidade entravam 200 alunos, não é? Isso, Né? entrava 200 alunos por semestre. Uhum. Então, ou 400 alunos ao ano, no caso. Sim, nossa. Agora não tem mais esse esquema, né? Agora já separaram as engenharias lá em Joinville, Eles né? Ou já aí, separaram as engenharias, só exatamente. para situar o nosso ouvinte E, que acha que continua esse sistema. Na e- época era assim, você escolhia cursar a engenharia naval. Desculpa, perdão. Você escolhia por cursar a engenharia da mobilidade e dentro do curso você direcionava para qual setor você queria. Hoje em dia, se não me engano, você tem que prestar o concurso para o curso específico, no caso, engenharia Sim. naval, engenharia ferroviária, engenharia aeroespacial, você tem a engenharia logística, de infraestrutura, enfim, você tem que definir no momento da inscrição. eu tenho uma dúvida ali sobre esse curso de mobilidade. Vocês falaram Uhum. que entrava 200 pessoas e nesses 2 primeiros anos era todo mundo estudando junto, as 200 pessoas, ou dividia em Eram várias turmas?
Eram as duas coisas. A gente estudava a gente começou alugando a Univille, né, que é uma faculdade particular lá de Joinville. E a gente alugava, a UFSC, no caso, alugava Uhum. um auditório, um auditório bem grande, assim, que a UFSC até investiu no auditório, adaptou para que a gente pudesse ter aula lá, ar-condicionado, lousa, cadeiras, enfim. Então, a gente tinha aulas que eram separadas em aulas teóricas e aulas práticas. As aulas teóricas eram todo mundo junto, os 200 alunos juntos lá, assistindo aquelas matérias, as aulas, um professor lá na frente, tal, dando Nossa. toda a aula. E em outro período, com a mesma carga horária, né, aula prática. E essas aulas práticas, sim, eram separadas em subturmas, turma A, B, C, D. Uhum. E aí o professor era o professor mais em cima, explicando o material, dando exercícios e contando e ajudando, te auxiliando em si, né? Foi legal ter essa experiência com aulas em auditório, assim, a princípio era um pouco complicado, né, porque muita gente tem muita vergonha em falar em público, né, Nossa. e quando você bota lá dando uma aula, fazendo uma apresentação para 200 pessoas, é muito mais pesado, cara. A E pessoa nem tira assim, dúvida, né? Sim. Com vergonha de falar. justamente, essa questão da tirar dúvida aí, ela acabou sendo um problema nessas aulas teóricas, porque geralmente Até o era microfone um ou chegar na outro, pessoa, né? era um ou outro que conseguia tirar dúvida lá na frente, assim, era o professor só que usava uma lapela, assim, Tinha que e ter ele ia tinha que falando. ter um monitor pra pegar as dúvidas nos Não, daí o papeizinhos. professor assim fala aqui na lapela a dúvida aqui pra todo mundo ouvir. Mas é uma experiência, assim, que não... É um pouco complicada, sabe? Às vezes você tá sentado no meio ou atrás, você tem uma dúvida, mas fica assim, cara, eu vou parar uma aula na frente de 200 pessoas para tirar minha dúvida, sabe? Uhum. Aí tu Perguntar sobre pensa aquela duas vezes vírgula antes. ali que eu não entendi. Então, mas acontecia muito, porque, enfim, eram matérias de engenharia, né, cara? Então, Sim, não tem né? como o cara entender tudo de cara, assim. Uhum. Acontecia muito, o cara assistia a aula, não, beleza, é isso aí. Só que, como engenharia na UFSC de praxe, cara, tu vai em casa, pega o livro, você senta na cadeira e te vira, sabe? Não tem muito escapatória disso. E aí E tu, depois, na aula prática, tu conseguiu e tu tirar participou mais da dúvidas. primeira turma desse curso, não foi? Sim, sou da primeira turma do curso. Ah, então tu pegou Quanto todos. tempo ele ficou nesse formato aí? Porque hoje em dia Quanto, não é mais assim, né? quanto tempo ele ficou nesse formato? É. Eu não sei te precisar exatamente quando que ele mudou. Foi 2014 pra 2015. Foi ali que eles mudaram Eu o tenho quase formato? certeza que foi 14 pra 15 ou 15 pra 16, tá? É porque eu É, lembro de eu estar lá dentro ainda e aconteceu um problema assim que muita gente escolhia uma engenharia e não escolhia outra. E então, cara, como eu sou da primeira turma, tiveram matérias assim que era dois alunos e o professor, cara. pá, Então, tipo, digamos lá, logística, tinha três alunos, nas matérias assim, era três alunos e o professor. Uhum. Então, muito porque eles eram as únicas pessoas que tinham conseguido estar em dia com as matérias, porque Uhum. foi cara, foi bem punk, assim, para estudar o material. Enfim, eram professores novos, não eram professores que tinham vindo de outros campos, né? E muitas matérias eram bem puxadas, cara, eram bem puxadas mesmo. E a gente até tinha matérias, a gente conversava até, chegava a conversar até com as pessoas das outras engenharias na faculdade privada, e a gente pedia, chegava a tirar dúvidas assim com o pessoal, assim, não, olha só aqui, eu tenho dúvida em mecânica dos fluidos, aqui você consegue me ajudar? Daí, não, mas mecânica dos fluidos é fácil, olha só, aqui assim, assim, assado. E a gente falava assim, não, a gente não aprendeu isso daí, a gente aprendeu isso aqui, ó, daí a gente botava, o professor cobrava aquelas formas de equações de Navier-Stokes, sabe, e eram questões, assim, muito mais aprofundadas, sabe, era uma Sim, sim. questão, uhum. e enfim, assim, o curso, assim, os professores, eles pegaram pesado, assim, sabe, não foi, tanto que no começo, assim, o que teve de desistência, assim, não foi brincadeira, sabe. Uhum. Não sei como é que tá hoje. Hoje deve estar bem Hoje mais é separado, apaziguado, né? mais friendly, digamos, né? Uhum. Porque na época nós éramos os primeiros turmas, então o professor ali queria que você estudasse e desse o melhor e é isso aí, sabe?
Uhum. Eu tenho uma dúvida antes do Rodrigo falar. Uhum. Tu falasse que tinha dois processos de escolha. Primeiro tu escolhia a vertente e depois tu escolhia o curso propriamente dito. Isso. Tu pegasse a primeira época, mas teve muita concorrência assim para escolher tal vertente ou tal curso, ou por causa da grande desistência isso não era problema? Por causa da grande resistência não era problema. Mas seria pelo IA se tivesse o critério de desempate assim ou não? Provavelmente sim. Assim, a princípio se você tem reprovação, né? Se você tem reprovação por falta, né? FI, que eles chamam, né? Isso aí é batata, cara. Isso aí te mata para qualquer coisa da faculdade. Se tu tens reprovação por falta, tu Sim. perde várias oportunidades, sabe? Sim, Às sim. vezes uma bolsa de estudar fora, assim, se tens um FI, tu fica, sabe? Então, às vezes, assim, eu percebi assim, cara, se for para reprovar na matéria com zero, mas não, cara, não reprova por falta, cara. Sim, sim. Sabe? FI é tipo ficar com o nome sujo, É, ter ficha é suja nome, na polícia. nome do Serasa. Pode matar o É. colega, mas não reprova por FI. É tipo isso, cara. Não, eu Esse foi ia porque eu perguntar ali. desisti de pegar o programa de Ciências Sem Fronteiras na época, por causa de uma FI que eu tinha, que era justamente Também por não uma podia. falta em mecânica dos fluidos. Uhum. Uma falta ou, Uma reprovação. tipo, uma além das outras que tu O já tinha limite, faltado? tinha um limite para você Sim. reprovar por FI, que eram, eu não sei precisar vinte e cinco quantas, por cento, acho que era. 25%. 25%. Geralmente, se é uma aula por semana é 4 faltas e são 2 aulas por semana são 9 faltas. É exatamente isso. Aí, tipo, eu tava no limite e reprovei mais uma. Mais uma. Aí, eu reprovei por, digamos, uma falta, velho, por FI. Sim. Eu ia perguntar duas coisas ali. Uma delas é aquelas duas vertentes que tu falou que são. é, quais eram as duas vertentes mesmo? Não, Eu tenho que abrir aqui Não, não. o não, é porque eu material só queria saber qual delas que tu escolheu. Porque a gente sabe que tu escolheu a engenharia veicular. naval depois. A A gente veículo. chamava, Veicular. a gente tinha os É termos veicular e internos assim, estrutura. Era alguma coisa assim. veicular e, digamos, eles chamavam de logística, era veicular e logística. Ah, tá. Tá. Vou pegar até aqui, deixa eu ver se tem algum. Não, e a outra dúvida era sobre aqueles 2 anos iniciais ali, que tu falou que tinha as aulas teóricas, né, que era naquele auditório lá, cheio Hum? de gente, não dava nem pra tirar dúvida. Mas as aulas práticas, que aulas práticas eram essas, assim, como é Física que experimental, vocês será? viam, Essas assim? coisas? As aulas práticas eram. Não é- tinha é- nada, era- assim, muito específico, assim, do curso de vocês, era mais genérico, então. Esses 2 anos iniciais eram. Cara, a gente estudou. Ó, a gente estudou Física 1, que começou como uma física que a gente estuda até no cursinho, vai, Sim, sim. Sim, para vestibular. Depois a gente tem a separação em estática, dinâmica, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, vibrações, não sei, a gente nunca teve ninguém. eu acho que eu já Só falei, vibrações que não mecânica dos tivemos. fluidos, O resto tudo a gente teve. termodinâmica também, a gente vê Isso não, isso a termodinâmica, gente não teve. qual era? Transferência de calor e massa. E, cara, era É, estatística, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cara, todas, assim, ó, eu gosto de falar, assim, até comparar com engenharia mecânica, porque eu praticamente estudei todas as matérias de engenharia mecânica, cara, sem faltar uma, assim, sabe? Então a gente tinha uma base bem rica, assim, realmente. Uhum. Era bem, bem puxado, assim, sabe? uma coisa que todo mundo gosta quando vem aqui, que fala que gosta, né, é justamente as primeiras matérias ali terem uma parte do curso, né, para dar aquele sabor assim do que tu vai ver. Uhum. E no teu curso parece que não teve muito isso, talvez isso pode ter. Teve, até Teve? teve, só que era aquela ideia utópica, né? Quer dizer, estamos formando vocês para solucionar um problema do Brasil, assim, Entendi. a mobilidade, a logística. Então, eles tinham uma ideia e era mais com essa questão da solução de querer criar novas, ou instruir novas pessoas, novas mentes a procurarem outras alternativas Sim. de mobilidade, sabe? De transferências Uhum. de carga, de logística, enfim, para que houvesse mais. É que, e a gente vê hoje em dia que não é uma questão que depende de nós, assim, depende de quem está no poder ou até de investimentos, né?
da Uhum. próprio setor público, assim. Mas eu acho que, assim, foi uma ideia válida, sabe? Foi uma ideia congruente, assim, para o que o Brasil passa hoje em dia. Hoje em dia o Brasil ainda tem esse problema, né? Da dependência da malha rodoviária. E, e o foco é investir em outras áreas, né? A gente tem um Sim. exemplo da paralisação dos caminhoneiros, né? Que, pô, os caminhoneiros pararam, o Brasil parou. Então, pô, a gente pode ver que tem um problema aí. A gente tem uma forte dependência, né? Sim. Enquanto o Brasil ele tem uma vasta extensão litorânea, ele poderia estar utilizando a cabotagem, que é a transferência de carga entre portos do próprio Brasil. É uma Uhum. transferência de carga interna, assim, utilizando o mar. Como é que é o Lá nome? no Tu falou cabotagem? cabotagem. É, Eu não conhecia esse termo. Eu acho que eu já ouvi falar. é que Mas é é. no ramo marítimo. Se a Uhum. gente faz uma cabotagem, é quando tem uma troca de mercadoria em portos internos. E Uhum. Legal. aí é comércio internacional ali quando. Não, é navegação de longo curso quando vai para portos de outro país. Sim, sim. Aí envolve toda uma questão aduaneira e tal. Mas, enfim, Uhum. é uma É coisa, eu isso. falo porque é uma coisa que eu estou estudando agora também, que eu estou fazendo pós nesse setor logístico e de marítimo. É, isso deve acontecer, né, já. Só que não é uma quantidade suficiente para ter uma, Uhum. né, tipo, uma divisão de responsabilidade com a malha rodoviária, né? Uhum. É uma Assim, diferença tem muito grande pequenos ainda. trechos que existem na malha logística brasileira e que existe malha férrea, sabe? Existe também essa própria cabotagem lá para o norte, aqueles rios grandes que tem lá para aqueles cantos do Pará, Amazonas. Sim, Até aqui em Mato Grosso tem um rio que faz divisa com outro país. E já acontece, sabe? Só que a malha férrea, digamos, ela é bem restrita àqueles pontos. Aqui no sul, aqui em Santa Catarina, temos a Teresa Cristina ali, que faz um pequeno trecho aqui entre Criciúma e Uhum. Ituba, né? E, e temos a Vale também, que utiliza essa malha férrea, mas são casos isolados, sabe? sim. Sim. Tanto que quem se formou em engenharia ferroviária mirava para essas empresas, sabe? Uhum. E lá na engenharia de mobilidade lá, como é que a gente, eu pelo menos gosto de perguntar isso em relação ao Uhum. trote, assim, né? Como é que foi? Teve algum trote nesses 200 alunos aí? Ele Cara, foi a nos primeira iniciais, turma. Quer que aplique atrás Ah, deles? putz. O pessoal do lá da Univille aplicou, eu você? jogava em cima, assim, interessante. Isso é uma boa reflexão, né? Quem que aplica os trotes nas primeiras turmas? Não teve. Como é que Na primeira surgiu turma, então a, a cultura do trote? O ovo ou a galinha? Qual que veio primeiro? A primeira surgiu de turma ou o primeiro outras. trote? É, Surgiu de pessoas que já conheciam como é que funcionava o trote, né? Uhum. A gente viu os trotes acontecendo nas outras universidades ali, ao nosso redor, e tem lá o Desk, tem o Univille também. E até um amigo meu, ele começou a organizar os primeiros trotes, assim. Então, foi uma coisa bem legal, mas a gente, por um caso bem ah, específico, a gente não teve trote. Uhum. pô, se Foi a livrou primeira dessa turma, daí. né? Bom. Se É, livrou desse. voltando um pouco no tempo, assim, tu falasse que passasse, né, engenharia de mobilidade. Tu é de Uhum. Joinville mesmo ou tu teve que se mudar? Não, eu tive que me mudar. Foi uma Ah, tu adaptação bem falasse que era de difícil, assim. Imbituba, né? Isso. Isso, daí tu. Como é que foi esse processo de chegar numa nova cidade? Imbituba é uma cidade pequena, né? Não é tão pequena assim, mas Joinville é a Uhum. maior cidade de Santa Catarina. Uhum. E tu sair de uma cidade litorânea pra uma cidade grande, que só chove A ainda. princípio, assim. Então, tu já sabe, tu já conhece, então, né? Foi pra A princípio, Manchester assim, catarinense, como dizem por aí. morei até os meus 16 anos em Imbituba, né? Os 18 anos, mais ou menos. Depois eu fui para Floripa para estudar justamente cursinho pré-vestibular, né? Uhum. Mas ambos, a Floripa e Imbituba, são cidades ótimas, assim, para clima e qualidade de vida, né? Quando eu tive que me mudar para Joinville, cara, foi um baque, assim, muito, muito, muito forte mesmo. Porque o clima, assim, é totalmente diferente, até as pessoas, a cultura é totalmente diferente, né? E eu tive, assim, eu digo que eu demorei uns 6 meses para me adaptar, cara.
Tu É assim, morou sozinho, assim, já chegou? não, eu comecei tendo que dividir casa. Eu dividi com o pessoal da UDESC lá, depois eu dividi com os colegas meus da faculdade e tudo mais. Mas uma das coisas que eu tive que me adaptar mesmo é levar sempre guarda-chuva, né? Principalmente porque chove bastante, e botar ventilador para secar as roupas do varal. E senão elas não Putz, secavam. É complicado. O bom é que a Era cidade é plana, né? Isso é uma vantagem. É e não é, assim. A parte norte que eu morava lá tinha alguns morrinhos, assim, que Ah, tinha que tá assim. subir e descer, era bem um pouquinho acidentado, assim. E por ser uma cidade que chove muito, as estradas e as calçadas, elas sofrem muito, né? Com Uhum. essa intempérie. E assim, Joinville não é uma cidade para pedestre, não, cara. É para quem tem carro. fica a dica aí. Eu andava só de bike lá, cara. Sim, Eu sim, até nem é. O queria meu amigo que pegar. fez engenharia Gostava naval de. também, ele levou a bicicleta pra lá e. Lá, assim, é bom para andar de bicicleta, sabe? Só que Uhum. tu tem que desenvolver a habilidade também de uma mão no guidão, outra no guarda-chuva, cara. Senão, Ou compra uma capa de sério. chuva que eu dirigi. Ou uma capa de chuva. E o guarda-chuva é teu fiel escudeiro, cara. Não pode sair sem. Bom, e durante a graduação ali, tu fez alguma disciplina optativa ou não Pois é, Então, sei como é eu. que eram os como optativos é no que início do era? curso, né? Que era É. mais genérico? Então, não tinha optativas no começo do curso. O que aconteceu foi que eles iam criando as matérias e iam Uhum. lecionando, e o que aconteceu lá na frente, pelo menos na minha época, é que passou que outras matérias passaram a não ser mais obrigatórias. Uhum. Talvez porque eles criaram e ultrapassou a carga horária, sabe? Entendi. Algo Sim. do tipo. As matérias que o Vitor já se formou ultrapassa a carga horária como se ele já tivesse feito as optativas. Então eu acabei não precisando fazer optativa, sabe? Ah, tá, entendi. Então até eu formei várias matérias lá que tipo depois não eram necessárias, sabe? Mas eu mesmo assim eu fiz. É, e E tu fez... tive. Pode falar. Eu não ia falar se fez alguma monitoria ou então pegou Não, alguma bolsa, não. algum projeto lá, alguma Mas eu me coisa extra. arrependo. Eu peguei bolsa, cheguei a pegar bolsa de projeto, assim, justamente na parte de estudos, assim, Na da parte de engenharia quê? naval, né? De estudos. De Bolsa. estudos? É de estudo e pesquisa, Ah, né? tá. Bolsa Ah, tá. Ah, Bolsa de tá. pesquisa. estudo. Eu tinha entendido escudo. Daí eu, meu Deus, o que é Ah, isso? Deve não. ser alguma parte do barco que eu não conheço. Não, não, não. Era justamente. E eu peguei nessa área mesmo da engenharia naval, assim, que a gente estudava sistemas e engenharia naval em si, né? Que era tudo uma coisa muito nova para a gente. Então a gente já trabalhava nessa parte dessa pesquisa, assim, que acabava investigando mais essa questão da engenharia naval. Então a gente conseguiu ver alguns sistemas de proteção contra incêndios e os estudos lá contra os motores marítimos, né? Uhum. A gente chegou a fazer esse tipo de pesquisa, assim. Mas nada, não podia ser algo muito específico ou forte, assim, porque a gente era graduação, era turma nova, assim, no Uhum. início do curso, sabe? Mas foi bem interessante. Eu não fiz monitoria, mas eu me arrependo, sabe? De não ter Ficasse quanto feito. tempo nessa bolsa de pesquisa? Não foi muito tempo, não. Acho que eu fiz só um semestre. Ah, só um semestre? Foi mais pro fim da faculdade, assim, ou foi no Não, foi meio? bem no começo. Ah, foi Bem bem no no começo. começo? Entendi. Aí o professor, né, ele juntava o pessoal da bolsa e a gente discutiu Uhum. que ia fazer nessa questão da pesquisa e, enfim, ir para casa e botar a mão na massa, né? Entendi. É, Tava buscando tu. materiais e tal. Tu escolhesse mais ou menos, pelas minhas contas, na sexta fase que ia pra engenharia naval, né? Isso, Sim, por aí. É, tu falou, né? O que te fez escolher exatamente a engenharia naval? Tu falou que gostava dos barcos lá, alguma coisa? eu sempre via o porto aqui com movimentação de cargas e embarcações marítimas, né? Uhum, Mas assim, eu nunca tive uma paixão com a engenharia naval. Na época que eu estava na faculdade, eu optei pela engenharia naval mais pelo mercado mesmo, que ele estava bombando. E entendi. foi uma das coisas até que outros entrevistados aqui comentaram. E eu achei interessante, assim, eu acho que se eu não tivesse escolhido engenharia naval, talvez eu tivesse feito mecânica ou até civil, Uhum. né?
Mas eu enfrentei assim a engenharia naval justamente porque o mercado ele estava bom, a Petrobras estava boa, sabe? Eu tinha colegas trabalhando embarcado e tudo mais, dizendo que tava uma situação boa de trabalho e tudo mais. Só não conhecia a fundo como é que era o mercado, né, da Uhum. engenharia naval. Mas foi basicamente por isso, assim, pelo mercado bom e pela possibilidade de se encaixar no mercado e conseguir emprego e tal. Tanto que tava com pressa para me formar, cara. Eu tava assim porque eu queria, era uma das primeiras turmas, né? Tinha Uhum. que sair primeiro para pegar as vagas, né, no mercado, né? Uhum. Entendi. Tu ia E, falando. e o estágio o teu curso tem aquele estágio obrigatório na última fase? E tu Tem, fez? Como é que foi? Aonde foi? Não fiz. necessariamente precisa dizer o nome, né? Mas. Aham. Eu estagiei, sim, o obrigatório, mas na época foi também o mesmo que o Igor comentou, né, o outro entrevistado. Na época que eu estava me formando ali, antes de me formar, buscando o estágio, a crise já tinha batido, sabe? A crise no petróleo. E Uhum. a crise do petróleo, ela atingiu justamente os estaleiros, sabe? Que tinham contratos com o governo para criação e desenvolvimento de embarcações. Aí, na época que eu estava buscando o estágio, cara, não tinha oferta de estágio aberta. Era uma época que eles estavam mandando gente embora dos estaleiros, Uhum. sabe? O mercado, então, ele estava bem recessivo nessa época. E eu acabei buscando, né? Eu continuei buscando. Assim, é uma parte assim do curso assim que me deu até. Eu entrei até em depressão, sabe? Uhum. Normal. Porque eu ligava todos os dias para estaleiro em busca de estágio, de trabalho, Uhum. sabe? E não conseguia, assim, não tinha, não tinha nenhuma visão, assim. Sim. E é uma das coisas até que nesse meio, assim, a pessoa, ela meio que depende dessa experiência de mercado. Porque sem isso daí tu não tem muita colocação no mercado. Vocês sabem como é que o Sim. mercado opera, né? Se você não tem experiência no ramo, vai ser difícil você conseguir algum cargo, né? Uhum. Sim. E nessa época aí eu sei que foi bem difícil, assim, eu tive assim uma depressão, assim, um quadro de depressão. Mas aí eu consegui um estágio na própria UFSC, num laboratório da UFSC, fiz uns 2 ou 3 meses no laboratório da UFSC, e depois eu consegui um estágio no estaleiro, aqui Uhum. de Floripa, só que era estaleiro de embarcação de recreio, né? Era Sheffer Yachts. Foi bem legal, assim, de ter trabalhado lá e conhecido um pouco do mercado de fibra, né? De embarcação de Uhum. fibra. Aí tu voltou a morar aqui em Floripa. Aí eu voltei a morar em Floripa. Nesse Uhum. estágio que eu já fiz do laboratório aí, da UFSC, que eu Jogou o já, guarda-chuva embora. Como se já a tava. Floripa chove bastante também. O problema de Floripa não é que chove o dia inteiro. O problema de Floripa é que tá um solaço e do nada chove. Chove. Não, mas o grande problema da Joinville é a umidade. Lá Assim. como é um local abafado, ele é tipo assim, aqui tá Joinville e aqui tá o morro, sabe? E aqui tá o mar. Então, o mar vem aqui, a massa de nuvens carregadas bate aqui e chove aqui, sabe? Uhum. E aqui Uhum. não circula vento, cara. Então, fica uma panela de pressão. É, Joinville é Tu quente. E sua pelo. no verão, tu sua na sombra. Uhum. Aí tu voltou E pra Floripa e trabalhou ali com voltei para Floripa iates, tu falou, porque né? em embarcações de recreio. Eu conheci basicamente todo o sistema de produção de embarcação de recreio, assim, do começo o Uhum. escritório de engenharia, né? Para Uhum. saber quais programas eles utilizavam e tal, e poder mexer até com os programas. Eu até tive algumas propostas assim de trabalho quando eu estava em Joinville. Só que as que eu investi assim, elas não deram certo. Tinha um, Tive um contato, um dono de uma empresa assim que entrou em contato comigo, e tal. Ele queria até que eu fosse para fora, para Espanha, para fazer treinamento lá Que e legal. depois voltasse e tocasse a empresa aqui, sabe?
Uhum. Poxa, te Era- deu Nossa, altas moral, que hein? legal. que era uma embarcação, que era uma empresa que ia montar PSV. PSV são embarcações de apoio offshore. São Uhum. embarcações que levam comida, água para as plataformas, e elas são bem muito utilizadas e muito requisitadas aqui no Brasil, né? Até pela própria Petrobras. E só que não deu certo, assim, eu acabei abrindo mão de TED em algumas estágios em algumas empresas lá, que são empresas boas, né? Lá em Joinville tem bastante empresa de produção, desde linha branca até motores, né? Uhum. E compressores, enfim. E não deu muito certo, sabe? Investi assim, eu arrisquei, mas não deu muito certo nessa linha. E aí eu acabei vindo para o setor de embarcação de recreio. Que não Uhum. era muito o que eu queria desde o começo, porque meio que eu já sabia mais ou menos como era o mercado, sabe, de embarcação de recreio, que enfim, para engenheiro naval não é muito legal, assim, sabe? Eu pelo menos não gosto muito, Uhum. sabe? Uhum. Quais são É as uma áreas, assim, de principais, porque falasse vários estágios de atuação do engenheiro naval, assim, para o nosso ouvinte se situar, já que é a primeira vez que aparece um engenheiro naval aqui. deixa eu beber um pouquinho de água. É importante. Bebam água, né, Bebam Guilherme? água. Ele é engenheiro naval também. Não pode. Fica na embarcação, não pode sofrer escorbuto, tem que vitamina C e água. Vitamina C e água. Água doce, né? Salgada, não. Então, o engenheiro naval, ele no mercado, assim, ele tem algumas, não são muitas, assim, mas tem algumas coisas que ele pode fazer, sabe? E caminhos que ele pode seguir. Como também outras engenharias, assim, Uhum. por exemplo, tem a linha a linha militar, né, que você pode fazer, prestar o concurso da Marinha Militar, que tem cargos que abrem para engenheiro naval, mas são poucos cargos por ano, assim, então, digamos, 5 vagas, 3 vagas para o Brasil inteiro, Uhum. sabe? O engenheiro naval, ele pode atuar como autônomo, como eu faço, né? E ele pode atuar em empresas, né? Porque as empresas offshore, elas têm que ter representantes, elas têm que ter uma figura de engenheiro naval lá, para estar até com questão legal, até com o próprio CREA, né? Que é o Conselho Regional, né? E o engenheiro naval ele também pode atuar como na parte da marinha mercante, né? Que você pode prestar um concurso e a marinha mercante, através desse curso, ela te habilita a trabalhar como oficial de náutica e oficial de máquinas, né? Uhum. Mas isso é basicamente para qualquer engenharia, assim. Sim, O sim. cara que quiser, ele só tem que abrir o concurso, né? Uhum. Uhum. Você passa e daí você vai e faz o curso profissionalizante. Daí te Sim, ensina tudo a respeito disso, que foi o que meu irmão fez, né? Ele fez sim, para sim. máquinas, a Zona. E, cara, tirando isso, são basicamente essas três coisas assim que o engenheiro naval pode fazer, sabe? Assim Uhum. que me vem em mente agora. Tá, tu falou ali que ele pode ser autônomo, trabalhar para uma empresa ou fazer esses concursos, né, para Uhum. Uhum, Marinha Mercante, né? uhum. Mas eu achei que faltou, assim, as áreas de atuação. Por exemplo, quais são as funções que o engenheiro Isso, naval Quais as ele funções? Tá. faz? Tipo, projetos, beleza, ele pode fazer projetos Uhum, de embarcações. Uhum. Ele pode fazer a aham, gestão Do motor, de, sei lá, é, aham. tipo, É que pilotar uma assim, embarcação não seria então, necessariamente engenheiro, né? aham. O pessoal tem muita dúvida mesmo, o que faz o engenheiro naval? Tem muita gente acaba me perguntando assim, a me conhecer, sabe? E acaba vendo a pessoa, até a gente estava comentando antes, e você olha para um porto e você pensa, nossa, lá deve ter um monte de engenheiro naval trabalhando. Cara, não tem Sim. um engenheiro naval trabalhando num porto. sim. Até porque a maioria deles são públicos e não abrem concurso para engenheiro naval lá dentro. Até Uhum. porque o porto é mais um local, é uma porta logística para comércio exterior. Então, Sim. você tem operações de carga e descarga sendo feitas lá dentro, mas você não tem a necessidade de um profissional engenheiro naval estar lá atuando dentro das próprias embarcações. Até Uhum. porque você está dentro do porto, quem mexe com as embarcações são operadores portuários, mas o porto mesmo ele cuida de quais são as cargas, onde estão as cargas, quem vai entrar, quem não, quem vai sair, quais empresas podem, qual não pode, sabe? É mais uma questão gerencial.
E o engenheiro naval ele não tem nada assim que faça lá dentro. Até porque os próprios tripulantes das embarcações cuidam de onde vai tal carga para não afetar a estabilidade da embarcação, sabe? Uhum. E o que o engenheiro naval faz? O CREA, ele estipula lá quais são as atividades que a gente pode fazer, que são vastas, assim, Uhum. a gente pode mexer desde de vaso de pressão até estruturas offshore, sabe? Ele limita, ele dá um leque bem grande de atuação para a gente fazer. Só que muitas vezes não é o que o mercado requisita, sabe? Eu, pelo menos, eu não tive contato. Mas, basicamente, você pode fazer projetos, regularizar embarcações, pode fazer projetos nas embarcações, né? Um grande diferencial que o engenheiro naval tem de outras engenharias é que a gente estuda, além da arquitetura naval, que a arquitetura naval, ela traz, tipo, muitos termos técnicos das embarcações, pegar as embarcações, uma embarcação inteira, meu Deus, para cada cantinho dela tem um nome, sabe? Uhum. E é uma terminologia assim bem forte, assim, que até engraçado quando você vai conversar com alguém da área. Porque se tu fala que uma embarcação tem janela, o cara vai rir da tua cara, vai dizer, não tem janela, né? Ela tem vigia. Tem o Então, quê? ela tem vigias. Ah, vigias. Ah, E aí então o cruzeiro ele não tem várias sacadinhas, assim, é outro nome? não, a sacada eu não sei qual é o nome, eu acho que deve ser sacada mesmo, mas Ah, as tá. janelinhas, as vigias, elas geralmente são aquelas circulares, assim, Redondinha? que tem no casco da embarcação. E Ah, tipo, sim. sabe, geralmente E, arrebitado, e a é, gradezinha, qual que é o nome que é ao redor? Aquela lá do Titanic que fez a cena lá do a gradezinha é guarda-corpo mesmo, que na engenharia civil também é guarda-corpo usada. mesmo, então. É guarda-corpo. Mas O tipo Vitor assim, tem uma história ó, do Titanic aí depois, né? Olha, tem que contar o Titanic. se É, vocês Fica lá quiserem, eu conto pra que vamos vocês. botar a trilha sonora. Não, mentira, daí o YouTube barra o nosso vídeo aqui. O que eu tava falando? Por exemplo, a tampa do porão não é tampa, nem porta, é escotilha, sabe? escotilha, já ouvi falar. Aí, Olha que e eu só tipo sei assim, que a proa e popa é as partes da embarcação, pro e né? E popa, o volante não é volante, né? Não é volante o nome, né? Não, timão. eu conheço o nome disso, eu Aquele só de não me pirata lembro. que gira, assim. É timão. Timão, isso. Então, tipo assim, ó, e a estrutura longarinas e que vocês conhecem, sabe? Até aquela L, assim. Na embarcação, dependendo de onde ela tá, ela pode ser uma transversina, ela pode ser uma cicorda, ou ela pode ser uma própria longarina mesmo. Uhum. E aquela viga aí que você conhece, ela na embarcação, ela tem uma grandona que vai de popa a proa, o total comprimento dela, e ela tem o nome de quilha. Ela cria Isso maior parece uma prancha de resistência. surf, longarina, quilha. Os nomes são todos, Então, os é nomes isso aí são mesmo, todos parecidos. transversina, cavernanes e tal. Mas E tem vocês alguma querem. explicação por que fizeram esse dicionário específico só para É que assim, arquitetura a de. engenharia naval ela é tão antiga quanto a própria engenharia. Ah, tá. É, Sim, sim. Então, Então é como se fosse dois desde a. idiomas diferentes, né? É, Sim. então, tipo assim, eu não, tem um nome bem conhecido no ramo que se chama um livro chamado Arte Naval. E aí ele traz todos esses termos, sabe? E ele até, inclusive, nas provas da Marinha é cobrado também. sim. Que coisa. É, mas você tem que saber, né, de dia a dia. Tu não vai poder usar o Google É toda assim, hora quando alguém fala o termo. chapa do Trincaniz é uma chapa que fica bem perto do Uhum. costado fica bem perto da união do convés com o costado da embarcação, sabe? E Uhum. é uma chapa que está ali por proteção, por união, enfim, é chamado chapa do Trincaniz. Uhum. E para quem trabalha no setor naval assim, acaba conhecendo bastante essas nomenclaturas, e acaba descobrindo, né? Tudo tem um nome específico. Mas vamos lá. E aí, o que vocês querem que eu fale mais sobre o que o Titanic? engenheiro naval faz? Mentira, Não, Titanic é peraí, por último. antes do Titanic, Ah, tu falou ali, por exemplo, que fazem projetos de embarcações, né? Mas qual é a diferença de um projeto para outro, além da estética, além da parte arquitetônica, né? Sei lá, vou uhum, fazer dois iates. Um aham, cara vai pedir lá que tenha uma cama, um quarto, o outro aham. não vai querer quarto e tal. Isso aí tem essas diferenças.
Sim. Mas além disso, tem outras Você diferenças? estrutura, né? Alguma coisa assim. A princípio, assim, ó, o que que o engenheiro naval é requisitado nessas questões? Ele é requisitado para testar a capacidade de estabilidade da embarcação, ou seja, que ela não vai afundar e que você colocando ela na água, ela não vai adernar ou trazer risco à saúde e segurança da pessoa, Uhum. dos Uhum. tripulantes que estão lá dentro, e passageiros e dizendo e atestando que a estrutura da embarcação está ok, a embarcação está ok para navegar nessas capacidades, condições que eu estipulo aqui. Então, digamos assim, ó, área de navegação. A gente tem algumas normas que a gente segue, né, que a própria Marinha faz e as capitanias seguem. Ela estipula, digamos, 3 áreas de navegação. Você tem 3 tipos de área de navegação possível para sua embarcação passar. Você tem as áreas que é chamado de interior 1, que são rios e lagos. Uhum. Você tem as áreas chamadas interior 2, que são tipo baías, locais com um pouquinho mais de vento e correnteza. E você tem mar aberto. Mar aberto é uma situação de mais risco, assim, né? Que a pessoa sai e está de frente pro Atlântico, assim, pro mar aberto mesmo. Sim. Aí ali tem algumas separações, assim, que até 200 milhas náuticas é no mar aberto costeiro e além daquilo ali é oceânico. Uhum. Uhum. Então a gente faz essa definição também. Qual embarcação pode navegar em locais de navegação? Se você compra uma lancha, se você compra um bote, Sim. você vai querer navegar em mar aberto, eu posso atestar que ela navega em mar aberto, sabe? Então Uhum. a gente acaba. E quantas pessoas vão navegar nessa embarcação? Quantas pessoas cabem seguramente Uhum. dentro dessa embarcação? Então é mais nesse sentido que o engenheiro naval autônomo ele atua, sabe? Às vezes, digamos assim, você compra uma lancha e você quer atuar com pesca profissional. Na própria norma, no próprio documento da embarcação, tem lá a atividade que ela pode atuar. Então, se você compra uma lancha de um estaleiro, geralmente ela vem como esporte em creio, porque você vai utilizar ela nos fins de semana, ela não vai gerar você não vai estar atuando nela com uma atividade específica, você vai utilizar ela para usar no fim de semana, para sair, chamar os amigos, enfim. Uhum. Agora, se você quer fazer uma pesca profissional, com rede, enfim, fazer instalação na embarcação, você precisa de um engenheiro naval estar testando que essa embarcação pode atuar daquela maneira, sabe? A gente não vê isso muito em outras áreas porque, digamos, hoje em dia tu compra um carro, tu sabe que o carro comporta aquela capacidade de pessoas, já veio de fábrica assim, que comporta aquilo ali e deu, e é isso aí. Uhum. Uhum. Quando, na verdade, quando se trata de embarcação, é uma coisa muito mais aberta, sabe? Muito mais, depende de, quantos passageiros cabe, depende de qual área vai atuar, qual área vai navegar. E Ah, cada então se eu área botar uma lancha num lago, vai caber mais pessoas do que se eu botar ela demanda, assim. no mar aberto. Entendi. Tem outras questões também com habitabilidade. Cabe essas pessoas confortavelmente lá dentro, com as questões de ergonomia. Aí Sim. tem essas coisas a ser analisada também. Mas o que o engenheiro naval faz atualmente o engenheiro naval autônomo, no caso com o que eu, né, faço, é justamente isso. Tem projetos também de estruturas costeiras, tipo pires também, que eu posso fazer. Muitos documentos são bem parecidos, que você é engenheiro naval, né? Desculpa, você é engenheiro civil, né, Rodrigo? Não, não, engenheiro Sanitarista. sanitarista e ambiental. Desculpa, perdão. Sanitarista ambiental. Mas tem um documento na engenharia civil que eles chamam de memorial descritivo, né? Não sei se... A gente usa Uhum. também no. Então, Uhum. a engenharia naval também a gente tem que utilizar. A gente tem um modelo lá e está tudo estipulado o que a gente precisa informar a respeito da embarcação. Quantas bombas de porão, quantas âncoras, quantas boias, enfim. E Sim. tem essas documentações. E é basicamente isso que a gente estipula, sabe? A quantidade de passageiros, local de navegação. Então, quando eu vou alugar uma lancha que aparece lá 9 pessoas, é porque o engenheiro naval falou que Exatamente. não pode mais que 9 pessoas. Não pode Isso. mais que 9. Então a gente tem que Aham. inculpar quando a Marinha multar a gente ali. Não, tô brincando. Assim, mas se tá no documento, tá escrito, pode ficar tranquilo, sim, sabe? Que Sim. tá ok, assim, se Uhum. a capitania acatou e o engenheiro naval botou lá, é porque realmente pode. Tá, então estás atuando nessa área como autônomo, né? Assim, de Uhum. regularizar embarcações, né? De dar esse Aham. laudo aí. Uhum. Mas até existe meio que um limite mínimo do que o engenheiro naval pode atuar. Por exemplo, sei lá, um jet ski. Precisa de algum também Jet laudo de um engenheiro ski, naval? não, jet ski ele Não? não exige.
ele não exige. Tá. Essas questões burocráticas, assim, jet ski é uma das situações que a gente não mexe, até porque não precisa. Tá, e se te pegar, tipo, uma canoazinha, botar um motorzinho, isso daí tá regular. Tipo, isso pode ou precisaria também de algum. Isso daí está previsto na norma e ela diz lá que ela entra como embarcação miúda. Embarcações miúdas, tecnicamente, não precisam dessas burocracias. Ah, tá, essa Agora, era a minha dúvida. se você bota um motor na embarcação, aí precisa. Ah, tá, E se ela botou o estipula, motorzinho atrás ali, já precisa. então, tipo, a gente tem lá, a norma fala assim, tipo, embarcaçãozinha pequena, não precisa de documentação. Você pode navegar tranquilo com ela, mas em áreas seguras, né? E passou de um limite, precisa de X documentos. Extrapolou o outro limite, precisa de 4x documentos. Então, Uhum. cada vez mais ela vai especificando e pedindo mais documentos, tipo planos, ela exige planos de arranjo Uhum. geral, arranjo de habitabilidade, arranjo de combate a incêndio, sabe? Arranjo de sinalização. Uhum. Então, isso tudo tem que estar previsto, tem que estar feito num desenho de AutoCAD. Sim, sim, sim. Ou num CAD, enfim, né? Você tem que botar em plano e mandar até para a própria capitania. Às vezes a capitania também pede para a capitania por si e pede para o próprio dono da embarcação plotar grande assim, botar na própria embarcação. Então é basicamente tudo isso que o engenheiro naval pode fazer. Uhum. Teve uma embarcação assim que eu fiz o projeto bem grande assim, cara, deu bastante trabalho para fazer. Eu não tinha base de nada assim, sabe, só da norma. E eu, com dono, eu consegui fazer o teste de estabilidade, porque uma das coisas da embarcação que tem que saber, descobrir, e calcular e prever é onde está o CG, o centro de gravidade da embarcação. Isso vai depender da estabilidade dela conforme a capacidade de pessoas que tu botar. Entendi. O lugar, os lugares assim influencia, por exemplo, a cozinha tem um Isso peso diferente de um quarto, peso no influencia. cálculo, né? Não necessariamente um peso de quilos, assim. E isso é um peso no cálculo e em quilos, mas o que É. a gente estipula é que a embarcação ela tem basicamente o peso dela e todas essas estruturas que estão dentro da embarcação elas resultam num centro de gravidade em uma certa altura. Uhum. Aí o teste que eu tive que fazer, né, eu enchi galões de água de 200 litros, assim, quatro, e botei todos eles num bordo da embarcação e calculei quanto que ela dernou, assim, que ela deu de banda, né, no Entendi. caso. E aí, através disso, eu consegui calcular lá onde é que estava o CG da embarcação, centro de gravidade. E a partir disso, eu pude fazer o cálculo e estipular a capacidade de passageiros. E nesse teste também eu faço com um teste utilizando até Excel e cálculos, acumulando os passageiros num dos bordos da embarcação e vendo como que a embarcação reage, sabe? Ah, Tem, tá. Porque não tem toda uma, pode toda uma empinar engenharia, assim. Isso. e tem toda uma engenharia ali por trás dizendo que o limite máximo é esse, o limite, e a gente traça curvas, e é um trabalho, assim, bem complexo, sabe? Bem Entendi. É. profundo, assim. Uhum. Outro ramo, outra área que o pessoal tem trabalhado também, que eu poderia até recomendar, né, é a parte offshore, assim, tem muita coisa sendo estudada na parte offshore de planejamentos, estudos e simulações, assim. Tem Simulações do que, assim? simulações em ábacos, em métodos de elementos finitos, sabe? São matérias, assim, que às vezes a pessoa não dá muita bola na faculdade, mas Uhum. o mercado é o que o mercado usa agora, sabe? E se tu souber, assim, ele sai como um diferencial para ti. Esse offshore era o que mesmo? É aquelas embarcações que vão até a. Então, offshore que a gente fala são quando é basicamente petróleo, cara. Ah, Offshore é tipo embarcação grande que vai sair para auxiliar outra embarcação que está lá fazendo extração de petróleo, ou uma embarcação. Cara, tem embarcação que passa cabo. Tem embarcação que passa cabo de um continente para outro. nossa. Cara, isso daí é uma coisa que eu nunca consegui imaginar e E tem entender. embarcação Como própria é que para passa um cabo de um carregar. continente pro outro? E tem embarcação própria para Aí o cabo carregar o acaba, eles voltam pra carretel pegar que vai mais? levar. Hã? Quando o cabo acaba, eles voltam pra pegar mais? Como é que Ele funciona solta o isso aí? cabo, e daí eles vão puxando. Mas é Ah, uma cara, coisa muito doida de tem imaginar isso. histórias aí que os caras estavam passando o cabo e passou uma baleia em cima, daí os caras, meu Deus, não podemos fazer nada com essa baleia que passou em cima e não podemos arrancar os cabos também, que custa
milhões de dólares, cara, o que que vamos fazer? Daí, foram lá, conseguiram desamarrar e puxar e Tá da fazer umas bala aí. manobras. Tem bastante curiosidade nesse. Quem trabalha assim, em alto mar assim, sabe que passa por umas Uhum. situações assim. E E esses às vezes, cabos ficam boiando ou ficam. não, ficam no Flutuando. fundo, ficam no fundo. Às vezes é a Mas até própria. mesmo em trechos assim que tem muita. Que o fundo é quilômetros e quilômetros pra baixo? Não, Eu né? não sei se nesses trechos, não sei especificamente se nesses trechos eles fazem alguma estrutura para comportar esse tipo de coisa, mas eu acho que não tem muita essas fissuras assim no fundo do oceano assim que sejam bem íngremes assim, sabe? São Uhum. lugares específicos que tem essas fissuras assim, esses buracos, assim, digamos. Acho que. Não sei se tens mais alguma área pra falar. Eu ia fazer uma pergunta sobre. Voltando agora pra tua trajetória, né? Tu Uhum, fizesse um estágio na área de recreação aqui em uhum, Florianópolis. sim. Que. Onde eu moro, né? No caso. Depois. Só pra história, né? Depois qual foi a tua trajetória? Tu se formou e fez o quê? Então, eu basicamente assim, eu me formei, eu fiz estágio, né, nessa área de embarcações, eu me formei. E aí, quando eu saí pro mercado, cara, eu tirei o meu CREA e falei assim, ó, não, desculpa, antes de tirar o CREA, eu vendi perfume, cara. Eu vendi perfume nas ruas. Aí eu não sei se na época tu lembrou, tu deve ter conhecido aquela Up. Up. Tipo, era uma marca de perfume assim, daquelas marketing multinível, sabe? Aqueles esquemas assim que eles vão captando pessoas para revender esses produtos, tipo uma Natura da vida, Ah, vai. Tipo um sim. Herbalife, assim. Entendi. Tipo um Herbalife da vida. Que daí é E, aquele ramo que você consegue vendedor, esse vendedor consegue mais vendedor e forma é, uma é, rede assim. é o marketing multinível, né? Que daí fica quase um negócio de pirâmide, mas tem um produto sendo vendido ali, mas tu alimenta a parte de cima, e enfim. Uhum. Mas eu vendi perfume, cara, porque eu precisava ganhar dinheiro, cara, tá louco? E na faculdade, assim, eu tive muita ajuda, assim, da minha mãe, sabe? Mas Uhum, eu era sempre muito econômico e tudo mais. E a faculdade, ela não dava tempo, assim, para pegar um emprego e ter, sabe, ter uma renda boa. Então uhum. eu tava ávido por grana, cara. Meu Deus, eu tenho que pagar minhas contas, Sim, sim. tenho que viver. E aí quando eu tirei meu CREA, tirei meu CREA, e agora o que eu vou fazer? Aí eu fui atrás, cara, o que que engenheiro faz? O que que engenheiro naval faz? Aham. Aí foi aonde eu descobri essa questão do engenheiro naval autônomo, sabe? Sim. O que o engenheiro naval autônomo faz? Tem pessoas que compram embarcações, tem pessoas que trabalham com pesca, que precisam regularizar suas embarcações, a gente Uhum. junta a capitania, e foi basicamente nisso que eu comecei a atuar, sabe? Até continuo hoje em dia, assim, porque eu acabo pagando minhas contas com isso, sabe? Mas Mas é bem não é algo regular assim, tipo, tem meses que tu ganha bastante, tem meses que tu ganha pouco. bem irregular, cara. É bem assim, começando o verão, todo mundo fica louco para regularizar. Agora, maio, abril, nada. Entendi. Cara, é. Mas tu tem tipo, é autônomo, mas tu tem um nome e tu é uma pessoa jurídica assim, só pra explicar? Eu Ou não abri nenhuma empresa, não Ah, tá. tive, assim, Ou é nenhum só pelo tesão nome de mesmo, abrir. tipo, tu faz uma Eu não, consultoria assim, digamos assim. exatamente. Eu fiz um cartão pessoal e Uhum. aí eu fui fazendo cold call. Cold call, fala com tal pessoa me conhece, às vezes é um cliente que gostou do meu serviço, repassa para outro, ou nesse ramo tem outros também, outra figura que se chama despachantes, né? São Uhum. despachantes náuticos. Então, digamos assim, tu comprou uma lancha, tá? Mas agora, como é que eu vou pilotar essa lancha? Eu preciso de um curso de motonauta e aí arraiz amador. Aí tu procura o despachante que ele oferece essa aula e geralmente eles cuidam também desses trâmites de documentação. Entendi. Então, se o cara tem um problema na minha lancha, preciso alterar tal coisa, fazer tal coisa, eles geralmente têm contato de engenheiro naval que passa e presta esse Uhum. serviço, sabe? Essa é a Mas única. Pode falar. eu nunca tive tesão, assim, de abrir uma empresa nesse ramo, sabe? Até porque eu não me sinto realizado, assim, trabalhando nesse ramo, sabe? Basicamente, eu faço um trabalho, assim, que eu tenho que ir na embarcação, tenho que tirar as medidas, tenho que fazer Uhum. tudo como a própria norma sugere ali, manda, né? Mas eu não vejo a engenharia aí, sabe? Entendi, entendi. Acaba sendo que eu sou um engenheiro de assinaturas, assim, sabe? Entendi. Eu tô ali só, Vitor, vem cá assinar essa embarcação, se tu não quiser, tem outro, e, Uhum. cara, e basicamente assim que o mercado funciona, sabe? Uhum.
Mas tem alguns conhecidos teus que estão atuando em alguma função assim que tu julga ser mais aquilo que tu gostaria, assim? Então, eu Ou também acabei não? percebendo assim que eu também não queria muito atuar em estaleiro, sabe? Até porque teria que, às vezes, a pessoa pensava, vou fazer engenharia naval porque eu vou trabalhar, vou poder sempre estar trabalhando perto do mar, ou perto da praia, sabe? Isso é uma mentira, cara. Tu pode fazer odonto e abrir teu consultório, ficar de boa em qualquer lugar do Brasil e tu tá perto de onde tu quiser, sabe? Uhum. Uhum, E quando, na verdade, tu descobre que a engenharia naval ela tem essa restrição. Sim. Então, na verdade, não passa a ser um requisito que vai te garantir algo, mas sim uma restrição, porque tu só vai conseguir emprego em lugares que tem estaleiro que, consequentemente, são perto do mar, sabe? Uhum. E eu, assim, primeiro porque nunca apareceu para mim vagas de júnior, né, para entrar em estaleiro. E eu também acabei não me mudando, assim, não me mudando para outros lugares que facilitariam isso, sabe? Tipo Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em Santa Catarina, Navegantes, Itajaí, nunca tive essa vontade também, sabe? Uhum. uhum, Mas tem outras pessoas, sim, atuando no ramo de engenharia naval e trabalhando em estaleiros grandes, assim, ou estaleiros grandes, ou indústrias grandes do setor naval, sabe? E eu acho que essas pessoas, elas sim, elas acabaram se encontrando, até porque o sonho do engenheiro, eu acho que até do sanitarista, Uhum. ou do mecânico, ou do civil, é se formar e ser reconhecido como engenheiro sanitarista, engenheiro civil, engenheiro mecânico. Né? E eles acreditam que eles sim, eles são no mercado, eles se veem como engenheiros navais atuantes, sabe? Mesmo atuando em outros setores da empresa, assim, eu acho que eles estão É. até. E. Ah, não, mas era basicamente isso que eu queria falar, não Uhum. lembro de mais. Como falar, se atuas como engenheiro naval autônomo, é a única atividade que tu faz profissional ou tu tem outras coisas? Essa atividade é o suficiente para te bancar o ano inteiro ou tu precisa de outras fontes de recurso? Ela é uma atividade que é suficiente para me bancar o ano inteiro, só que não é uma situação confortável. Entendi. Então, tipo uhum, assim, eu tô sempre buscando outra coisa, Uhum. sabe? Eu não tô focado na engenharia naval, assim, autônomo, assim. Porque, basicamente, assim, esse ramo, ele tem pontos bons e pontos ruins, sabe? Então, e os pontos ruins é que, basicamente, essas pessoas que têm essas embarcações pequenas, elas te procuram por uma necessidade de obrigação. Uhum. Elas têm a obrigação de fazer a documentação. Então, se tu faz bonito, se tu faz feio, não importa, assim, se tu faz ou até direito. Elas uhum, querem que tu faça um preço legal e faça rápido. Sabe? Uhum. Então é uma questão, tipo, não importa, eu quero preço e agilidade. Então acaba sendo uma coisa assim que é difícil de se diferenciar, sabe? Por exemplo, é difícil se destacar não sendo por uma prostituição de valores e serviços, sabe? Sim, sim. E E se o outro começa a fazer mais barato que tu, tipo, né, acaba tu ele tendo que puxa cobrar barato também, exatamente para porque não poder, tem né? algo que tu se destaque assim, né, pra Uhum. poder cobrar mais caro, né? Então eu comecei a fazer pós, estudar a questão de operações portuárias até e encontrei um ramo assim que eu decidi que eu quero atuar e é no setor marítimo assim, sabe? Uhum. Até em portos assim, como o profissional autônomo, sabe? E Sim, até sim. tive uma época que eu estudei bastante para concurso da Marinha e tudo mais, mas eu acabei desistindo. Uhum. Aí passei umas duas, três vezes o concurso, mas acabei não, não seguindo de frente, sabe? Entendi. Aquilo que tu falou ali de gostar de praia e tal, por exemplo, eu sempre gostei de praia, o Guilherme acho que também gosta de praia bastante. Uhum. Isso não é suficiente para a pessoa seguir a engenharia naval, né? Isso seria uma falsa ilusão, pelo que eu tô entendendo, né? Seria uma falsa ilusão. Tem que gostar mais assim de embarcação, né? Mas também não só isso, né? Pelo que tu tá querendo me dizer, não é só gostar de embarcação, né? Tem que ter um pouco mais. Qual que é o raciocínio que a pessoa deveria fazer, assim, pra ver se ela quer realmente fazer engenharia naval pra não se arrepender depois? É que eu acho que indo por essa lógica aí, tu tens que, acho que o caminho mais
seguro, assim, é a gente ir por aquela história de que a engenharia em si, ela prepara o cara para várias áreas do mercado. Ela te dá Uhum. muitas ferramentas, sabe? Uhum. E às vezes você fica numa ilusão de querer sempre estar buscando e atuando naquele ramo da engenharia e muitas vezes não é o que o mercado precisa. Uhum. Uhum. Então você tem que analisar o mercado. O que está acontecendo agora no mercado? Estamos no período de recessão. A engenharia naval no Brasil, ela tem um problema que ela é muito dependente da economia da economia do Brasil mesmo, Uhum. da economia pública, porque ela atua com contratos e Petrobras e enfim. Então aí ela sempre teve uma situação de altas e baixas no mercado todo. Ela sempre teve crise no mercado e alta no mercado, crise no mercado e alta no mercado. Corta a galera, contrata a galera, corta a galera, Entendi. contrata a galera, sabe? Então, cara, é muito complicado, assim, porque eu já tive muitas conversas com pessoas, assim, que até professores, assim, de outros cursos, que eles falaram, cara, o Brasil, ele não está precisando de mais de engenheiro naval, assim, ele está precisando, porque os estaleiros precisam de um engenheiro naval. Uhum. Porque o resto tudo, a produção do estaleiro é engenharia de produção, engenharia mecânica, sabe? Então é mais a Uhum. logística dos equipamentos dentro da. Porque a embarcação, ela basicamente eles produzem embarcações seriadas, até essas PSVs, assim, e esses PSVs, nessas seriadas, eles já fazem com tudo calculado. Uhum. Então eles calculam, cadê o CG, como é que é a situação da estabilidade da embarcação, assim, assado. Então, ele não é uma figura muito requisitada. Até na questão de embarcação de fibras, Uhum. para pensar, eu quero ser engenheiro naval para trabalhar com fibra, para trabalhar com projeto. Você não precisa ser engenheiro naval para trabalhar com modelagem de embarcações. Até Uhum. porque o próprio CREA, ele tem um problema assim com a questão da engenharia naval, pelo menos aqui perto da região de Florianópolis, e o CREA ele não exige de nenhum estaleiro que tenha um responsável técnico em engenheiro naval. Sim. Então, se pergunta o que a pessoa tem que gostar para ela tem que ter, eu diria que ela tem que ter uma razão bem forte, sabe? Ou tipo um pai que trabalha no ramo, ou um Uhum. colega que trabalha num estaleiro e não que vá te indicar ou algo do tipo, mas que tu Uhum. conheça e tu sinta atração por aquilo e tu busque aquilo como um sonho, sabe? Porque assim, o mercado ele acaba assim, eu até tenho aqui umas estatísticas de uma pesquisa que foi feita recentemente de um engenheiro naval, um cara que ele é formado da USP, se não me engano, de São Paulo, e ele fez uma enquete com todos os engenheiros navais formados e ele perguntou onde é que está, o que estão fazendo, e eu Uhum. até posso abrir aqui para vocês para explicar um pouco para mostrar um pouco desse gráfico, assim, É, acho que ele... não vai aparecer aqui. A gente pode Não, É, até. mas eu posso falar, eu posso ah, comentar. tá. Uhum. Sim, sim, pode falar, pode falar. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui com o PC. Uhum. Vamos aqui. Ele perguntou o que para os engenheiros navais? Então, ele perguntou, cara, basicamente tudo. Qual o sexo da pessoa, onde é que está atuando, se formou quando, se formou em qual faculdade. Uhum. Eu não sei se eu posso falar aqui, citando o nome da empresa do Pode, cara. pode citar, não tem problema. É um cara que ele teve essa iniciativa, né, de juntar todo mundo fazer esse link entre todos os engenheiros navais, né, para conversar sobre vários temas. Ele publica, ele manda vagas que estão sendo ofertadas, ele manda no e-mail para todo mundo, tudo mais. É um cara bem, bem legal, assim, bem Uhum. para frente. Ele tem uma empresa, Office, e ele fez essa amostragem, no caso, né. Aqui, Aqui, então, a Faculdade Federal do Rio Grande do Rio de Janeiro, ele é a mais forte, assim, no quesito de formados, Uhum. assim. Ela mostrou aqui que de 540 entrevistados que preencheram a Uhum. tabela, Uhum. o questionário, 63% são do FRJ, 20% basicamente da USP,
E a UFSC está com 7,3% assim, dos engenheiros navais entrevistados, sabe? Até que tem uma boa representação ali. E aí tem um dos. E daí tem um dos. Outras das perguntas aqui é quanto tempo está no mercado, sabe? Uhum. Então, a maioria, sim, do tempo de experiência da galera, o maior pessoal está entre dois, são novos, assim, sabe? São formados de agora, assim, somos os boomers, eu diria assim. Maior que 6 e 10 anos, assim, tem 17,3% dessa galera, e maior que de 2 a 6 anos, 17,3% também. O sexo preponderante é masculino, que a maioria dos são homens, né, 86,2%. Nossa. Bastante. É porque, assim, esse setor de estaleiro, assim, ele ainda, querendo ou não, ele é um pouco também... Ele é um ramo, assim, que ele tá mudando ainda, sabe? Mas Uhum. ele é um ramo, assim, muito bruto, assim, muito sabe, de homem, assim. Uhum. Sim, Mais acho que uma puxa um questão de pouco da preconceito cultura. para que a mulher ela tem que saber. Acho que mesma coisa no setor civil, assim, da engenharia civil. A mulher tem que saber se portar na situação para ela não se incomodar, sabe? Sim, E na sim. questão Uhum. de estar lidando com até os trabalhadores das obras e tal, então tem toda essa situação. E aqui, aonde trabalham, é uma das questões que me pegou também, assim, que eu fiz essa pesquisa, que essa pesquisa foi feita, né? Apenas 0,9% trabalha como autônomo, sabe? Ou com PJ, assim. Mas a maioria, 0,9? Caraca. mas a maioria diz aqui que trabalha em empresas de energia e atua no mercado de óleo e gás, assim, que são Empresa 15,3%. de energia. Aqui Mas, tipo, mudaram de ramo, será? A é, Petrobras é uma empresa de energia, não sei se é tipo, considerada. A Engie é uma empresa de energia, sabe? Tem A Engie, de Mas aí sim. a energia pessoa eólica. tá atuando como engenheiro naval? Não mais, né? Eu acho que acaba aí sai um pouco do setor de engenharia naval, até Uhum. porque aqui, ó, nessa própria pesquisa, ela fala que, tipo, o setor de pesquisa, 1,5%, fabricante, equipamentos e peças, 1,7%, Marinha do Brasil, 2,6%, empresas de Sim. tecnologia. Então, tipo assim, onde estão os engenheiros navais? A pesquisa tá querendo saber. E Uhum. não na Sim, engenharia naval, onde é que você está atuando, sabe? sim. Então, tem aqui empresas de consultoria também que ele cita, que acredito que caia também dentro dessa questão de engenheiro naval autônomo. Uhum. Daí está 10,2%, vai. Uhum. Poxa, Entendi. interessante, então. Pô, Uhum. energia, cara, olha só que Mas assim, se o você, voltando àquela pessoal mudou pergunta lá, mesmo. cara, eu não sei te responder o que o cara precisa ter para trabalhar na engenharia naval. É, isso aí me lembrou um pouco aquela briga entre, por exemplo, engenheiro civil e engenheiro sanitarista ou engenheiro elétrico. Que o O que engenheiro civil ele acontece? pode assinar por É, projetos, isso né, aí de é o que acontece. estruturas. É uma invasão de, como é que se diz? É invasão de Competências, né? Alguma coisa assim. do que você Competências, é. é uma invasão de competências assim. Existe até uma questão de técnicos que depois entraram e daí saíram do CREA e abriram o próprio termo e eles podem também tem técnicos em navais que podem assinar até certo tamanho de embarcação, sabe? Uhum. Tem também em outros lugares também. Na própria norma da Marinha, cita lá que tem estruturas que podem ser feitas por engenheiro civil ou engenheiro naval. Então, Uhum. tipo, são estruturas piers e tal. Pode ser feita por engenheiro civil ou naval. Uhum. É, eu acredito que isso aí ajudaria, né? Se o CREA ali de alguma forma desse mais valor ali ao engenheiro naval, né? Mais competências a ele, né? Não que desse mais competências, mas que tornasse essas competências mais exclusivas para o engenheiro naval. Isso Uhum, ajudaria bastante ali o mercado de trabalho de vocês, né? uhum. Mas é uma questão de tempo Ajudaria. também, né? É porque, assim, é que esse setor de embarcações de recreio, elas teria que ser uma coisa do CONFEA, assim, porque o CONFEA ela é federal e Uhum. o CREA ele é regional, então tipo tem Sim. CREA Santa Sim, sim. Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e eles têm que fazer um trabalho assim conjunto, sabe? Porque o mercado hoje em dia ele é nacional. Pode comprar uma lancha no Rio de Janeiro, comprar uma lancha aqui. E se lá no Rio de Janeiro o cara tem mais custo com um profissional tipo engenheiro naval assim,
ele vai ter que repassar esse custo para a lancha. Uhum. Se aqui em Santa Catarina tem um estaleiro que não constrói 100, o cara não está tendo custo, consegue repassar um preço mais barato. Então, Sim, sim. o que o cara vai comprar no Rio de Janeiro se para ele vai ser a mesma coisa, sabe? A Uhum. mesma lancha ele pode comprar aqui e pagando às vezes mais barato. O mercado ele é assim, sabe? Então tinha que ter um trabalho em conjunto assim do próprio CREA para fazer essa cobrança, sabe? Uhum. Uhum. Para fazer essas fiscalizações. Entendi. Bom, e vamos pra história do Titanic, É, a Guilherme, história do que Titanic é algo que a galera está esperando aqui embaixo, provavelmente. Vai, tu vai dizer por que o como é Titanic que é a história, afundou Vitor? ou é outra coisa assim? Então, é que eu tive uma matéria na faculdade são materiais de processo de construção naval, né, que Uhum. a gente viu basicamente todos os materiais que eram utilizados para a construção de embarcações diversas, assim. Desde fibra, tem embarcação que é construída em concreto, até concreto armado, que eu Uhum. inclusive já vi. Sério? Tem Caraca. embarcação construída em concreto armado, assim, não são muito grandes, assim, tipo, chega até 14 metros, assim, Ah, tá mas pequena. tem lugares no mundo e uma certa época que o aço estava muito caro e estava muito mais barato em conta construir embarcação de concreto. Se dava muito certo, eu não sei, mas que foi construído. Eu só consigo imaginar aquilo Nossa, que afundando, doideira. gente. Eu só imagino afundando, é. Afundando e A, corroendo, assim. a questão do Titanic é que quando ele foi construído, ele tinha 269 metros, né? Ele era a maior Não, embarcação mas o que construída tu na vai época. explicar é o motivo do porquê ele afundou, né? É isso que tu vai É, explicar, né? se você tivesse uma embarcação daquele porte hoje em dia e que tivesse colidido com o mesmo iceberg, é muito improvável que ele afundasse. Uhum. O que aconteceu, eu não vou alongar muito a história, vou resumir bastante ela. O É, motivo não precisa dizer que. que o cara lá morre no final, isso aí a gente já sabe, né? A culpa não E é do que, Jack e da e que Rose, a né? porta lá Estavam era se muito beijando e grande, cabia os distraíram dois. o almirante, tem essa teoria. Qual é a outra parte técnica? Naquela época eles não utilizavam e não dominavam muito o processo de soldagem, né? Eles usavam bastante rebite. E eu não sei se vocês se lembram em cenas do próprio Titanic, quando ele bate no iceberg e as seções elas começam a inundar. Você começa Uhum. a ver uma das cenas assim que você para pensar é aquelas, tipo, uma seção toda inundada e outra que não está inundada. Você Sim, sim. começa a ver os rebites estourando assim. Estoura um, pim, e daí começa a vazar bastante água, aí estoura outro, e do nada estoura tudo, sabe? Uhum. Uhum. O que aconteceu é que foi feito um estudo nesses rebites da embarcação do Titanic, né? E foi constatado que vários rebites, eles não eram normatizados. Eram vários rebites diferentes para cada ponto da embarcação e eles não tinham uma resistência mecânica suficiente para segurar aquele compartimento. Então Sim. acabou que, assim, se eles tivessem sido dimensionados para aquilo, eles não tinham inundado só uma parcela da embarcação, ela ficaria de fato um pouco adernada, mas ela não iria afundar, entendeu? Uhum. Porque o problema do Titanic foi que inundou vários compartimentos da própria embarcação, fazendo com que ela inundasse uma parte, metade da embarcação, mais ou menos, e a outra, por resistência estrutural, não aguentou, então ela se exaliou no meio da embarcação. Uhum. E aí fazendo com que ela quebrasse, inundasse e levasse tudo para o fundo do mar. Né? E tu falou que hoje em dia eles não usam esses rebites, é soldado? Hoje em dia é tudo soldado, assim. Outras coisas, tem coisas em embarcações que podem ser arrebitadas, mas geralmente é feito com bastante vedação. Uhum. E são tipo compartimentos que você tem que ter acesso através de uma antepara. Antepara são justamente essas paredes que cortam uma seção de uma embarcação a outra, sabe? Aqui, tipo, tem a praça de máquinas, que é a parte onde fica o motor e tudo mais. Aí você tem uma antepara, e aí depois dessa antepara você tem outro compartimento, sei lá, para guardar mantimentos ou até um porão de carga. E o Titanic, ele também não tinha boias flutuantes para 100% dos passageiros, né? Então, e é uma coisa que hoje em dia é cobrado, né? Porque Sim, hoje em sim. Faltou dia um engenheiro naval autônomo lá para fazer essa revisão e faltou, assinar faltou. embaixo. Uhum. Aí tem outras. É. Uma das atuações de engenheiro naval também, que o engenheiro naval pode atuar, são em classificadoras. Então, classificadoras são tipo empresas que elas vêm de um padrão, de uma qualidade, de um livro, de um. Cara, como é que eu vou explicar como é que fica uma classificadora, uma certificadora? E
eles exigem um nível de qualidade das embarcações e o carimbo deles é forte, assim, sabe? É Quando tipo eles uma atuam, ISO, assim? é tipo uma ISO, Isso, exatamente. tipo, não é quer dizer que é precisa, não quer dizer que precisa seguir, mas se tu tiver essa certificação, tu vai Traz ter a um questão up do que, em pô, relação aos ó, concorrentes. e tem esse setor de certificação também de embarcação. Entendi, entendi. Legal. Massa. E Só, aí o cara atua mais como vistoriador, assim, ele vai na embarcação, não, isso aqui, esse material que está usando é correto, essa altura tá ok, essa distância, essa Uhum, espessura tá beleza. Então ele faz mais essa vistoria, que é uma das coisas que eu também acabo fazendo, né, uhum. até na parte de projeto de embarcação. A Yeah. norma diz lá que tem que ter tanto de o comprimento e a altura da escotilha e tu tem que acatar e falar para o cara que está construindo e botar no projeto, né? Sim. cara, tu falou que na faculdade ali tu viu essa matéria de navios e todos os materiais envolvidos ali na construção. Uhum. Tu chegou a ver alguma coisa também sobre cruzeiros? Porque eu tenho muita curiosidade, assim, de como é que, como é que pode funcionar. Parece que é um prédio em cima de um navio, sabe? Como é que pode ter shoppings lá dentro? Não sei. Tu aprendeu alguma coisa sobre isso? Alguma curiosidade sobre cruzeiros? Alguma coisa que tu A gente aprendeu Transatlânticos, lá? né? A gente É, eu não sei. estuda, assim, dentro desses materiais tu tem certas características e certos hacks, assim, certos game shark que tu pode usar na Game Shark. embarcação, né? Então, digamos assim, ó, tens estruturas pesadas embaixo, até de reforçamento, que tu pode usar aço, Uhum. e que daí ela vai trazer o centro de gravidade da embarcação para baixo. Agora, no compartimento de cima, se tu utilizar aço, e muito espesso e tudo mais, tu vai estar causando, vai jogando o centro de gravidade muito acima, fazendo com que a embarcação possa ter algum problema de estabilidade. Entendi. Então, o hack que se usa nesse caso é você utilizar materiais mais leves e mais resistentes. Na parte de Tipo, cima, né? nas Aham. casarias e tudo mais. Então, você pode utilizar alumínio, você pode utilizar outras ligas, você pode utilizar até materiais compósitos, né? Para fazer Uhum. essa parte superior. Tanto que em embarcações, eu não sei se da Marinha são utilizadas assim, mas tem muitas embarcações que eles utilizam, que são utilizadas dessa forma, sabe? Ou fazem uma casaria de alumínio, para que não jogue o centro de gravidade mais para cima e que não cause muito problema para a embarcação. Uhum. Mas nesse caso, desses transatlânticos, eles são embarcações muito grande mesmo, né? Então, O engenheiro naval participa do projeto de um não, cruzeiro também. com certeza participa. Na parte de Junto com projeto, outros engenheiros também, provavelmente, né? sim, sim. São vários setores que atuam junto, assim, para fazer esses cálculos e esse Uhum. projeto, né? Porque, digamos assim, a gente vai usar um motor tal, a gente vai usar um gerador tal, então tudo isso tem que ser previsto e na parte da engenharia de projetos, né, engenharia naval, a gente vê até metodologias de projeto de embarcação. Uhum. E, na verdade, existe um método em espiral, que tu passa por uma parte do projeto, tu define as tuas características iniciais, qual é o tamanho da embarcação que tu quer ter, tu tens uma ideia inicial. E Uhum. aí tu vai passando pela espiral e tu vai passando por todos os setores mais de uma vez. Ah, mas ela tem que ter uma motorização tanto. Ah, mas a motorização tanto, um motor desse tamanho não cabe numa embarcação com essa medida que tu definiu antes. Então volta lá, muda de novo. Ah, Uhum. agora cabe? Cabe. Ah, mas coube e aumentou muito a boca. Agora ela vai ter muita resistência ao avanço. Então vou aumentar o comprimento total dela. Então é uma questão assim que é um equilíbrio. Tu muda uma coisinha, tu tens que alterar outra, entendeu? Sim. Sempre buscando uma questão, um equilíbrio entre essas fases. Uhum. Uhum. É um projeto bem grande, assim. Eu não sei se é feito hoje em dia essa questão desses projetos, porque tem até uma parte do projeto que ele pega como base embarcações já construídas. Uhum. E você consegue ter dados dela, tipo, a velocidade com que ela anda, com a motorização que ela tem, enfim, sabe? E Entendi. Sim. arranjos, enfim. E tem uma outra história também que tu ia contar, que é de um submarino, né? Ah, tá, é uma curiosidade, né? Pesquisando recentemente, porque eu lembrei dessa história, que foi, se não me engano, que ela veio à tona em 2013.
que foi um submarino que estava sendo construído na Espanha. E, na época foi feito todo o projeto e começaram a construção do submarino, até aí beleza. Aí, 2003, 2003. Aí chegou em 2013, um cara foi fazer a verificação do projeto, enfim, né? Tá, 10 anos depois? Tipo, demora quanto tempo pra construir um submarino? Cara, é projeto de bilhões, assim. Um Mas demora 10 submarino? anos, assim, 15 anos? Cara, Hoje em dia temos projetos submarinos sendo construídos pela Marinha do Brasil. o Brasil não tem Os submarino da ainda, né? Amazon, que são... Não, mas eles estão... Eu não sei se estão sendo construídos já, eu acho que sim, porque ele já saiu, eu lembro que já saiu licitação e eu não sei se já iniciaram a Uhum. construção. Mas eles são submarinos, inclusive, nucleares. E submarinos nucleares, ele tem aquele esquema de você não precisar submergir, né, por muito tempo, né, você pode ficar lá embaixo, bem de boa. E ele também não tem aquela questão da queima de combustível fóssil, né, então você tem o limite que você pode ficar lá embaixo, é o limite de oxigênio que você tem. Uhum. Tem até uns vídeos na internet que falam como eles conseguem fazer oxigênio lá dentro. Eles fazem uma queima de um produto e no resultado da queima gera oxigênio. Mas enfim, Uhum. Sério? Eu pensei que é, queima consome oxigênio. Que legal. mas aí que tá, a queima do produto, ele gera mais oxigênio, ele gera calor mais oxigênio, ao invés de... Eu entendo que tu está falando que é um processo de oxidação, mas como é que a oxidação vai gerar? Cara, tá, aí tem que chamar um engenheiro químico. Pois é, E surgiram um engenheiro químico aqui, alguém, se alguém conhece um. Então, comenta aí embaixo, ó, se inscreve no canal, cara, ativa o pior que sininho. eu conheço, eu tô tentando convencer ele, mas ainda não consegui. Eu conheço um também, Então depois eu vou mostra aí, falar, ó, consegui localizar ele. Vitor, um cara que tá aí, começou vendendo perfume e tá aí no podcast, cara, falando das experiências dele. Ah, Tá, mas vamos voltar lá no submarino. Aham. Aí o cara foi verificar lá o projeto do submarino e olhou assim, cara, pelo que tá dando aqui, o submarino tá com 100 toneladas a mais. Se você botar ele na água agora, ele vai afundar, nunca mais vai submergir. Vai uhum. imergir no caso, vai subir, submergir. E aí os caras falaram, não, mas como assim? Não, daí os caras foram ver, tinha um cálculo feito errado, o cara botou uma vírgula no lugar errado, no Trocou a início do vírgula por projeto. ponto, talvez, será? A embarcação, a nave, o submarino ficou com 100 toneladas, ficaria com 100 toneladas a mais no final do projeto, e ela não teria essa capacidade de emergir. A Arquimedes não deixaria. Aí o que aconteceu foi que eles tiveram que fazer uma consultoria com uma empresa especializada e eles deram uma solução para o que fazer com o submarino, né? Que acabou que tiveram que alongar um pouco o submarino. E aí, como se não bastasse, né, eles acharam, ufa, resolveu um problema, é só alongar um pouco o submarino. Aí que surgiu outro problema, o submarino tinha em torno de 71 metros, ele acabou ficando com 80 e poucos, e o limite do estaleiro de atracação lá para fazer as manutenções era 76 metros. Então, eles iam terminar o projeto, beleza. Mas Queimaram o dinheiro, então. ele nunca ia entrar para fazer manutenção. Mas acho que era mais barato aumentar esse estaleiro aí, não? Fazer um Talvez, puxadinho ali. talvez Fazer um fosse, puxadinho. talvez fosse. Mas é assim, ó, era questão de bilhões de euros assim que foram gastos nesse projeto e, e é um projeto muito complexo e muito grande, né? O dinheiro Porque foi com aquele submarino, assim, afundando. e teve essas questões também dos submarinos que foram levar a população toda, né? Ali que foi não foi da Argentina, do Chile. Mas enfim, teve uma embarcação aqui da América do Sul que aconteceu isso. É porque os nossos países aqui, eles acabam comprando embarcações já utilizadas por outros países. Uhum. Então, tivemos o porta-aviões e tal, que deu bastante, comprou a preço de banana, mas é um equipamento muito velho, cara, e acaba dando problema, e às vezes até tirando vidas, né, que aconteceu Sim. acidentes e tal, e acabou matando gente, assim. E até esses submarinos que tiveram problemas elétricos, e eram submarinos antigos que foram comprados por não lembro qual país aqui da América do Sul, comprou um submarino antigo desse, teve problema elétrico, não sei se foi nas baterias, alguma coisa assim, e levou mais de 10 tripulantes para baixo do fundo do mar com eles, cara. E até achar o submarino, Que coisa, coitado. o pessoal já
Lá no teu curso, vocês faziam algumas visitas técnicas, assim, tipo visitar algum navio de carga? Assim, O que foi que mais vocês pro chegaram a final do ver lá? curso. Mais no final do curso, Foi. sim. Foi. É porque E no a início gente, era mobilidade também, né? Se pensar bem. é que assim, no início, voltando um pouco a essa questão da mobilidade, a proposta deles era boa, era bonita, sabe? Agora, se é aplicável, aí fica aquela situação, sabe? Sim, sim. Tá, tu pode, beleza, melhorar a situação, mas o que tu vai fazer, Sim. sabe? Era complicado. E aí acaba indo para assim, acaba indo para aquela questão assim, o que o CREA reconhece de engenheiro naval? Ah, engenheiro naval pode fazer isso e aquilo, porque já existia a USP, já existia o FRJ. Então, cara, engenheiro naval faz isso. Engenheiro naval não fica, sabe, desenvolvendo essa questão da mobilidade. Então, o CREA entende e reconhece a gente como engenheiro naval, o engenheiro mecânico como engenheiro mecânico. Tanto que teve cursos novos que foram criados e demoraram muito tempo para o CREA reconhecer o curso deles. Então, são pessoas assim que tiveram muito problema para tirar o reconhecimento do CREA e começar a trabalhar como engenheiro. Tipo. Sim. E um dos problemas desses cursos novos também é que, às vezes, tu pensa em algum concurso e tal, e não existe concurso para aquele ramo, para aquela engenharia específica. Digamos, eu vou usar até um exemplo aqui, engenharia de pesca. Não abre concurso para engenheiro de pesca, sabe? E daí, pô, tu vai participar de concurso, tu vai ter que recorrer judicialmente. Então, é uma situação assim que tu acaba passando por uns perrengues depois, sabe? Sim. E mas o que eu estava falando antes? Das visitas técnicas. As visitas técnicas. Aconteceu no final do curso. O professor foi levar, os professores organizados levaram a gente para vários lugares, para estaleiros que estavam em operação. A gente visitou um estaleiro lá no Rio de Janeiro, foi bem legal, o EISA. Caramba, vocês foram até o Rio de Janeiro numa visita técnica? Foram de barco Poxa, Eu ou acho que não de foi só para avião? isso. Não, a gente alugou, a UFSC alugou um ônibus e fez esse deslocamento, mas se eu não me engano era para uma apresentação da Sobena, que é uma reunião que os engenheiros navais fazem para apresentação de projetos e, e pesquisa e tudo mais, e tudo que você estava trabalhando lá. É tipo como se fosse uma expo, assim, uma exposição, sabe? Só que era uma reunião que você botava lá o seu material, você fazia explicação e apresentação, e tinha representantes de empresa, tinha outros graduandos, tinha professores, tinha diretores, tinha vários tipos de gente lá. E aí, aproveitando essa visita que a gente fez na Sobena, o professor organizou para a gente fazer uma visita nesse estaleiro. Lá no Rio de Janeiro tem bastante estaleiro lá de produção de embarcação mercante. Assim. E a gente teve também a visita técnica em estaleiro de embarcação de recreio, né? Foi bem legal também, essas visitas. E teve uma que eu não consegui ir, teve uma que eu não pude ir, que foi, se eu não me engano, acho que foi no Rio de Janeiro também. E eles visitaram a parte do controlador, de um simulador de controlador de navio. É onde o pessoal também, tipo, praticante de prático, faz as operações, ou quem vai atuar como oficial de náutica faz as visitas técnicas lá, sabe? E é tipo assim, dos ramos assim que tu acaba tendo mais familiaridade, sabe? E uma das coisas assim que a engenharia naval me trouxe assim foi tipo assim, a arquitetura naval, que eu sei a nomenclatura de várias coisas das embarcações. Quando eu comecei a adentrar nesse ramo marítimo, eu já sabia muita terminologia, eu já sabia muita coisa, então eu estava um passo à frente de quem não, digamos, de um engenheiro mecânico, sabe? Sim. Ou até que vocês não perguntaram, mas tem muita gente que pesquisa quem é o prático, né? Quem é essa figura do prático? O cara que pilota os navios que ganha uma grana, assim, extraordinária, né? Existe essa figura. Mas ele não é engenheiro naval. Ele, ele, ele é uma pessoa com qualquer graduação. Tem médicos, tem formados em direito que prestaram concurso de praticante de prático, passaram e começaram a atuar como prático. Então, às vezes o cara pensa, não, o engenheiro naval pode fazer várias coisas assim, quando não necessariamente precisa ser, entendeu? Eu achava que o engenheiro naval, de alguma forma, participava disso. Eu Por também exemplo, achava. traçando algumas rotas que a pessoa precisa fazer ali quando Então, vai manobrar, Aham. ou, sei lá, tipo, ficar no apoio ali dele, Sim. né?
É o que a estratégico. pessoa. Quando tu pensa em engenharia naval, geralmente tu pensa nisso, né? Pô, engenharia naval, então tem a ver com isso daí. Mas existe Uhum, uma grande separação, assim, do pessoal que trabalha em offshore e do pessoal que constrói uma embarcação no estaleiro. Então, o Uhum. engenheiro naval, assim, ele é muito. São posições muito específicas que ele tem que ir a bordo de uma situação offshore, sabe? Tem até um amigo meu, assim, que ele foi para mestrado, tudo mais, foi para a Austrália, e agora, legal, ele estava fazendo doutorado dele, ele conseguiu uma colocação no mercado para trabalhar em offshore. Ele estava na pesquisa de energias renováveis, Uhum. questão eólica, tudo mais, né, de ele já plataformas ia para a área offshore de energia eólicas. também, Exatamente, a área de já energia. ia entrar na estatística. Uhum. Já entrar na estatística. Então, então assim, a engenharia naval te dá muito conhecimento para esse ramo marítimo, sabe? Mas não necessariamente que tu vai ser tu vai estar lá naquele ramo marítimo porque tem engenheiro naval, sabe? Uhum. Uhum. Agora, tem uma questão bem específica, assim, engenheiro naval na marinha. Cara, engenheiro naval na marinha, trabalha na marinha lá, beleza, é o cara engenheiro naval da militar, beleza? Só que ele é único, né, cara? Ele é um engenheiro naval que ele se formou em engenharia naval e tá na marinha, e, tipo, ele é reconhecido por aquele, ele tá naquele cargo ali, e ele só vai fazer coisa de engenharia naval, sabe? Uhum. Eu acho que é um caso, assim, mais específico que tu vai atuar no teu ramo, sabe? Entendi. Tem colegas que estão atuando nas áreas de pesquisa, assim, da própria USP lá, da São Paulo e tudo mais, ou outros no Rio de Janeiro. Sim. Essa parte de pesquisa da engenharia naval co- tem para onde crescer? Tipo, qual que é o futuro da engenharia naval, assim? Não em questão do curso, mas em questão de embarcações. O que que né, a humanidade, digamos assim, pode fazer para tornar as embarcações cada vez mais atrativas ou continuar evoluindo, Uhum. né? Porque parece que a gente chegou num nível que não tem mais o que inventar para melhorar, sabe? Qual que é o futuro das embarcações? Porque eu estudo, eu trabalho até faço as pós ali na parte de logística e coisas marítimas, assim, na área marítima, né? E até tenho atuado também em porto, nas embarcações mercantes, assim, a parte de algumas vistorias e tal, e pesquisado. Algumas alterações já foram feitas nesse sentido das embarcações. Por exemplo, na embarcação mercante existe uma estrutura na proa, na frente da embarcação, que ela se chama bulbo. É como se fosse o queixo da embarcação. Uhum, Você tem a embarcação, você vê ela aqui assim. Ela tem um queixinho aqui assim, ó, Uhum. na frente. Ela anda para uhum, cá, né? Ela tem um queixinho aqui. E essa estrutura, chamada proa bulbosa, é um bulbo, ele é feito justamente para você quebrar a onda. Uhum. Não quebrar a onda, mas ela cria um padrão de ondas que cancela a outra formada pelo casco. Uhum. Então, se você não tivesse aquela estrutura ali, o navio ia andar e ia estar uma ondona, assim, ó, bem na frente do casco. Uhum. Como uhum, tem aquela estrutura, não tem, porque ela cancela. Entendi. Só que ela só cancela aquela onda numa velocidade Uhum. específica, que é calculada lá 16 nós, eles usam, digamos. Só que o consumo de combustível da embarcação mercante a 16 nós, ela cresce em exponencial. Então, digamos, se tu andasse a 12, tu ia consumir, sei lá, 10 metric tons, 10 toneladas de combustível bruto. E se você andar a 16, você está consumindo 30. Uhum. Então, puxa, está consumindo muito mais combustível do que tu poderia consumir menos combustível, só uhum. baixando a velocidade. E só que o bulbo ele foi calculado para aquela velocidade de 16, não a 12. E aí os navios começaram a andar a 12. Então, Entendi. tipo assim, e são normas internacionais que acabaram alterando isso para que a embarcação fosse mais eco-friendly, não consumisse mais combustível, não lançasse tanto Uhum. CO2 Entendi. porque o próprio combustível da embarcação ele é um óleo bruto mais pesado. Para Uhum. te ter uma noção, o óleo utilizado nessa embarcação mercante, ele tem que ser aquecido a 200 graus Celsius para poder ser injetado no pistão na câmara de combustão do motor da embarcação. Porque ele é uma pasta tão, tão densa, tão preta assim, que ele em temperatura ambiente ele é duro, ele é super viscoso. Então ele tem que ser aquecido a 200 graus para poder ser injetado. E como é que ele é aquecido? Ele é aquecido com. Cara, dentro de uma praça de máquinas, se tu vê o negócio,
Mas com combustível, tipo, com tipo, carvão, assim, o que é? O próprio, não usa nada de carvão, assim. Ah, tá. É que assim, o próprio embarcação mercante ela tem motores auxiliares, que são motores menores, que utilizam um tipo de combustível como se fosse um motor de caminhão. Uhum. Eles geralmente ficam ligados para atender luz, equipamentos elétricos, algumas E sistemas tudo do isso é uso da combustível, toda a eletricidade ali, tudo tudo. combustível. E tem um tanque para diesel e um tanque para esse piche preto aí, que seria o óleo bruto. Uhum. E aí esse próprio sistema ele consegue aquecer através de um sistema de Uhum. centrífuga e tudo mais essa própria combustível que vai ser injetado. O motor da embarcação ele é tão forte, ele é tão bruto assim que é um motor diesel, né? E, cara, basicamente qualquer coisa que tu botar lá dentro e comprimir, ele é uma pressão tão forte que qualquer coisa explode, cara. Uhum. Qualquer coisa na temperatura e pressão que chega lá, qualquer coisa explode lá dentro, sabe? Uhum. Então por isso que eles acabam utilizando esses óleos pesados das extrações que acabam não tendo um fim tão bom na extração do próprio petróleo, né? E voltando à questão qual é o caminho desse setor marítimo, né? Muitas questões geralmente os donos dessas embarcações, o que são armadores, geralmente são vários, eles não têm essa preocupação em gastar menos combustível. Porque Uhum. basicamente quem está pagando eles dizem assim, quem está pagando é o importador, o exportador, o afretador, o outro cara da carga. Uhum. Então, se eu consumir mais ou consumir menos na minha embarcação, ou botar um sistema que consome menos combustível, não vai mudar nada Não. para mim. Uhum. Então, esse é uma das situações que tem que ser alterada nessa próprio setor marítimo, sabe? Quem fica responsável por isso, sabe? E o que acontece o que pode ser pesquisado mais à frente, se construído, são sistemas que dependem de menos mão de obra, né? Que eles buscam sistemas mais autônomos, né? Diminuindo cada vez mais a população e a atuação do homem, né? Nas Uhum. próprias embarcações e utilização de energias renováveis, Uhum. né? Existem até estruturas que auxiliam a embarcação a se movimentar através do vento, né? Não são velas, são umas estruturas Tipo cilíndricas. umas eólicas assim. Tipo, Tipo umas são pás. motos eólicas, só que elas Eu acho que eu vi. funcionam pelo efeito Magnus, que é o mesmo efeito que quando tu joga uma bola e gira, e ela vai girando, ela tende, tipo, o Neymar chutando uma bola, sabe, no canto da trave. Se ele chuta e ela vai girando, tu vê que ela não vai assim, ela vai assim, fazendo curva. Uhum. Sim. E é justamente o efeito Magnus que faz isso. Tem vários vídeos na internet, é até legal ver que o cara vai numa uma represa, ele pega uma bola de basquete assim e gira e Uhum. joga lá embaixo. Ele joga assim lá embaixo e gira. Tu vê que ela vai, cara, ela faz assim, ela faz um movimento assim, ó, e vai lá na frente e Uhum. bate na água. É muito massa de ver essa situação. E eles utilizam no setor marítimo estruturas que só girando ela dá mais força para ela avançar naquela direção Uhum. conforme o vento está batendo na embarcação, né? Vai estar nesse sentido, nesse. Aí, dependendo do sentido e da rotação, você consegue transformar aquela força em adição para a embarcação, Uhum. utilizando esse. Eu acho que eu vi na televisão isso aí. Eu lembro de ter visto isso. Mas assim, ó, essa parte de pesquisa de novas energias e tudo mais, ela já é bem pesquisada e bem utilizada lá fora, sabe? A Uhum. questão é quando vai chegar no Brasil, sabe? Sim. Eu não tenho muito contato com essas pesquisas, só o que os meus amigos comentam e eu tenho contato com esses amigos que até trabalham fora. Mas assim, não tem muita previsão, assim, tá em fase de muita pesquisa aqui ainda no Brasil, sabe? Uhum. Essa questão, Uhum. o que a eólica pode trazer, o que a energia dentro do mar, assim, tem muita coisa, cara. Tem energia das correntes, das correntezas, energia Uhum. das ondas, que dá para ser tirada. Tem várias coisas, assim, várias pesquisas e vários tipos de energia que dá para ser pesquisado, sabe? Quem gosta da área de pesquisa, assim, pode ter um campo muito vasto, assim, para pesquisa, sabe? E se a pessoa investir bastante e for atrás, é bem legal, assim, essa parte da pesquisa. A questão é que eu nunca foquei nessa questão da pesquisa, porque eu Uhum. nunca gostei da área, nunca gostei muito da área acadêmica, né? Sim, Eu sim. Uhum. quis trabalhar e, enfim, atuar no mercado, né?
Bom, então vamos para a parte dos conselhos finais ali, Agora é Gui. o teu momento, Vitor. Dê o seu conselho final pra quem tá chegando no curso, pra quem tá saindo do curso, pra quem tá no meio do curso, pra qualquer outra Tá. pessoa. Dê o seu conselho final sobre engenharia naval. O que tu tem a dizer É o pra todo resumo mundo? de tudo que É a o gente resumo. falou, né? É que Pode ser um assim, resumo, pode ser um conselho. Fica a teu critério. como em qualquer outra engenharia, eu vou até abrir um parênteses assim para o curso acho que de materiais da UFSC, né? Que é por trimestre, se não me engano, e a cada trimestre o pessoal faz um estágio, Tipo né? estágiozinho, aham. Uhum. A Cara, gente tá devendo engenheiro de materiais aqui. Isso. cara, isso daí é assim, ó, o conselho que eu dou é buscar ao máximo o cara que quer conhecer e trabalhar no setor, no mercado mesmo, como engenheiro naval, sabe? Buscar ao máximo estágios, não se focar tanto em questões de trabalho, de matérias e querer sair rápido no mercado, porque assim o estágio ele acaba sendo uma das únicas chaves para tu conseguir essa inserção no mercado. Sim. Infelizmente é isso, sabe? Depois o cara não vai querer te contratar sem experiência para estar atuando no instaleiro, ou seja onde for, sabe? Eu já participei por várias entrevistas assim e os caras, pô, Victor, é um cara legal, é um cara bom e tudo mais, mas infelizmente você não tem experiência de mercado Uhum. e é isso que a gente procura. E, e essa é uma dos conselhos que eu dou, sabe? Não deixa tanto, às vezes o cara tá no próprio curso, o cara pensa, putz, mas esse meu IA os caras vão ver depois e vai ficar, meu Deus, não vai querer me contratar por causa disso. Cara, infelizmente assim, ó, o mercado não quer saber do teu IA, sabe? O Uhum. único lugar onde teu IA funciona é na faculdade. Ou depois por uma questão acadêmica, vou entrar no mestrado, eles vão avaliar teu IA, vão avaliar teus índices e tal, mas não, infelizmente não faz diferencial no mercado. E o que faz um diferencial é ter as experiências. Que, Uhum. cara, é muito, muito à frente, assim. Então, assim, o cara que está aí, está na engenharia naval, depois se vê atuando na área, quer correr atrás, vale a pena tu abrir mão de matérias ou até trocar de lugar, assim, ficar um mês, 6 meses, um semestre inteiro atuando no estaleiro. Uhum. Mas vou atrasar um mês, cara, vai, porque vai ser Uhum. a melhor coisa que tu vai fazer. E a pessoa não pode se apegar ao local, assim, porque os estaleiros estão em Pará, as condições lá de vida, assim, não é muito boa, assim, com relação a gente que já está acostumado aqui no sul, né? São Paulo também tem bastante indústria lá, que são mais específicas, assim, de tecnologia, na parte de offshore e petróleo, enfim, e Rio de Janeiro, Uhum. sabe? Então a pessoa não pode se segurar muito assim nessa questão. Quem está no curso de engenharia naval e quer atuar no ramo, tem que buscar essas experiências, sabe? A todo custo. Infelizmente é dessa forma, sabe? Porque no final, assim, os caras abrem vagas, mas o cara tem que ter experiência, Uhum. sabe? E tem que ser o diferencial, tem que fazer mais, sabe? Sim. Basicamente é isso. Tirando esse conselho, a engenharia naval ela te habilita como qualquer outra engenharia para atuar no mercado. Muitos engenheiros navais saem para trabalhar no mercado financeiro, que a engenharia naval ela tem muitas questões da própria engenharia que você tem que se estudar bastante, ter bastante conhecimento e acaba caindo também em questões sendo utilizadas nas áreas de economia e tudo mais. E cara, basicamente isso. E aproveitar ao máximo a faculdade nesse quesito, sabe? Assim, não dá Uhum. tanta bola para as matérias. Assim, se vale a pena, vale. Vale a pena tu travar um semestre para te fazer um estágio que depois vai te garantir uma experiência, um tempo. E, infelizmente, muitas vezes não dá para fazer numa faculdade federal, assim, porque ela não te libera esse tempo, assim, sabe? Por Era exemplo, integral o curso? era Entendi. integral, e aí eu me Ah, formei em Joinville. Joinville não tem estaleiro lá, sabe? nossa. É. Então Nem eu em São tive que Francisco do Sul, que é do lado, não tem? Acho que mais perto deve ser o quê? Navegantes, né? Navegantes Itajaí. E Navegantes. aí fica
não tem como o cara fazer estágio lá, a não ser que o cara faça umas matérias à distância e tal, sabe? Mas o que eu pude ver assim na faculdade é quando eu terminei as matérias eu pude pude estagiar, mas infelizmente no meu momento assim e fazer um networking, né, cara? O cara que tá na faculdade assim que quer conversa com os caras que já se formaram, vê onde eles estão, vê qual é o caminho das pedras, vê o que o mercado está pedindo, porque às vezes o cara está tão atucanado na faculdade, fazendo curso, matéria, correndo atrás de trabalho, que o cara acaba não tirando tempo para saber como é que está o mercado. Sim. E hoje em dia eu tenho a ideia assim que eu já via o mercado crescendo muito no setor de tecnologia, sabe? Infelizmente assim, é o que o mercado, tu tens que oferecer o que o mercado pede, sabe? E hoje em dia o setor de tecnologia, cara, se antes ele estava em crescimento, hoje ele tá bombando, sabe? Então, mas ele pode absorver assim esse engenheiro, sabe? E, e vai ser bom assim para ele. Só que o cara tem que procurar, né? Sim, sim. Bom, então é isso. Eu É isso. agradeço muito das dicas e dos conselhos, também da tua participação, né, Vitor? Não sei se o Guilherme tem mais alguma coisa a comentar também. Não, é isso mesmo. Agradeço o Vitor pela participação. E você, se quiser saber mais sobre o mercado de trabalho, assista os nossos vídeos. Temos vídeos sobre vários engenheiros. E vamos tentar trazer uma variedade cada vez maior. Tem gente que atua Sim. em empresa pública, tem gente que atua em empresa privada, tem gente que é autônomo, como o próprio Vitor. E assim vai. A gente quer buscar o máximo de variedades possíveis. Então, agradeço o Vitor pela sua presença aqui. Obrigado por transmitir os seus conhecimentos. Agradeço ao Rodrigo também por estarmos mais uma vez juntos aqui, né, no podcast. Sim. E quer dar um recado final, Rodrigo? Não, já achei que tu ia finalizar. Beleza? Então, obrigado, Vitor, e até o próximo vídeo. Pessoal, muito obrige aí, equipe da 3Eng aí. Sucesso para todos nós, que vocês consigam compartilhar, fazer essa coisa massa aí de compartilhar o conhecimento do pessoal que está trabalhando, mostrando como é que tá o mercado, assim, para o pessoal que poder conhecer mais, né? Cara, o que vocês estão fazendo aí é uma coisa que ajuda bastante, vai ajudar muita gente, cara. Esse é justamente o Isso nosso aí. objetivo, mostrar a Ótimo. realidade dos cursos, do mercado, para o pessoal que está em dúvida, assim, pessoal que está apreensivo. E se inscrevam no canal, porque a gente deve trazer outro engenheiro naval futuramente, com outras perspectivas, né, com outras histórias, então é sempre bom comparar, assim, ouvir, né, ouvir várias histórias e tirar a sua própria conclusão, né. Isso. Então Então é tá, isso, muito gente. obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, até a próxima.